Hoje estamos aqui com uma bancada sensacional de diferentes partes do mundo. Por favor, seu Richard, Guilherme e Ana, façam suas condecorações. E aí, seus andarilhos, suas andarilhas, um salve aqui diretamente de Goiânia, terra do pequi, da pamonha e do calor. Estamos aqui hoje para falar de carona, cara. Eu já penso nos perrengues de cara. Putz, eu não sei nem como começar. Mas como a gente tá com dois grandes convidados aí, eu tô afim mais de escutar a história e eu vou só na pauta. Eu tô falando aqui da Terra da Rainha, Londres. O que mais? Não sei o que mais que eu falo. Meu nome é Ana. Importante falar o nome, né? Importante falar meu nome. Isso, meu nome é Ana. Eu tô viajando direto na estrada fazem 11 meses. Faz 10 dias que voltei pra Europa, tava no Oriente Médio. E é isso, eu comecei a pegar carona mesmo, de verdade, assim, com frequência nessa viagem, nesses últimos 11 meses, mas eu já havia pego antes, e é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu acho que uma coisa massa de podcast é que não tem fuso horário. A gente não sabe quando a pessoa vai ouvir, onde que ela tá e tudo mais. Eu sou o Guilherme, também conhecido como Tomate ou Campo de Gelo, não sei como é que me denominam aí. E eu tô na estrada, parando, saindo por tudo, mas eu saí do Brasil há 6 anos atrás e eu nunca mais morei desde lá. Galera, no Mochileiro Sem Pautas, vamos falar então dessa arte milenar, caronas. Seria um ato de insanidade ou um ato de braveza? E para começar, vamos já direto à pergunta: como foi a primeira carona de vocês? A minha primeira carona foi, na verdade, força do destino. Eu tava numa cidade no interior da Colômbia, eu tinha colado lá com uma excursão da universidade. Eu fui pra Colômbia com um intercâmbio, né, desses acadêmicos. E aí eu consegui me meter numa excursão de uma classe que eu não estava nem assistindo aquela classe, mas eu fui conversar com o professor, ele aceitou me levar, porque eu era intercambista e tal. E aí eu tava, literalmente no fim do mundo da Colômbia, e eu queria ir para outra cidade. E me falaram que tinha ônibus. Só que aí a excursão foi embora, voltou para Bogotá, e eu fiquei lá esperando o ônibus. E, umas 2 horas depois me falaram, então, é que hoje não vai ter ônibus, né? Por quê? Por que não? Vocês devem conhecer. Fora da Europa, essa coisa de ônibus não é uma coisa muito certeira, né? Às vezes vem, às vezes não vem. É uma coisa meio instável. E aí eu falei, firmeza. Não dava pra dormir naquela cidade, porque era uma cidade de, literalmente, uma rua. Não tinha hotel, não tinha nada. E eu tinha que sair dali. E aí eu fui pra estrada e peguei a minha primeira carona pra chegar ao meu destino, que ficava a umas 2 horas de distância. E já foi levantando o polegar direito? Como é que foi? Foi mais ou menos isso. Eu tava, era uma encruzilhada e no ponto de ônibus, tava lá e meio que o carro tinha que parar pra entrar na estrada, né? E aí parou uma caminhonete. Logo na primeira carona eu já fui na caçamba. Achei o máximo, eu tava viajando na caçamba. O melhor lugar pra estar. É o melhor, pegar um ventinho. Exatamente, fui com o ventinho, aquele calor dos infernos. Foi isso. E não teve medo de primeira? Cara, não tinha muito o que fazer. Eu acho que eu tinha menos medo de pegar carona do que de passar a noite ao ar livre naquela cidade, entendeu? Então foi uma questão de escolha. Foi uma questão de sobrevivência. Ou você pegava a carona, ou você ficava ali sem ônibus. E aquela área tinha um negócio de onça pintada, um negócio assim, então não ia ser uma boa ideia. Os animais interferindo nas viagens. Pior que eu lembro exatamente como é que foi a minha primeira carona. Tinha 16 anos, 16 para 17 anos, eu trabalhava como voluntário na AFS, que é uma ONG de intercâmbio aí. E eu era meio que tutor de alguns... Não tutor, né? Mas eu tinha o papel de acompanhar alguns intercambistas, assim. E aqui em Goiânia, cara, lá pro meu colégio, eu lembro que recebi um cara da Turquia e o Boom, que era um tailandês, cara. O que esses caras vêm parar em Goiânia, né, velho? Que engraçado. Aí a gente foi passar o Réveillon em Goiás Velho, que é uma cidade histórica aqui, a primeira capital de Goiás. Tipo uma Paraty da vida, suas devidas proporções, né? E eles gostaram demais de lá e falaram, vamos ficar mais uns dias aqui, Richard. Eu fiquei com eles lá, né? Tava de férias. Cara, a gente já tava lá, 2 semanas, tá ligado? Minha mãe já tava falando, volta pra casa, meu filho, volta pra casa.
Aí a gente, cara, o dinheiro tá acabando, né? A gente não aguenta mais comer pamonha no almoço. A gente tinha 17 anos, né? Nem sabia cozinhar direito, ficava só de rolê mesmo, né? Aí a gente falou, cara, a gente tem que voltar. E a gente chegou lá na rodoviária, a passagem era tipo R$ 25. A gente olhou pra carteira e não tinha o dinheiro, cara. Não tinha os R$ 25. Eu falei, cara, como é que a gente vai voltar, né? Aí o cara que era turco lá, ele falou, velho, vamos pegar carona. Eu falei, mano, carona, isso aqui é Brasil, velho, não é Europa, não. Tipo assim, que o povo se mata na rua, tá ligado? Perigoso pra caralho. Cara, mas você tem que pegar, a gente não tem dinheiro. Eu falei, você tem um ponto, né? Aí a gente chegou lá no mercado, cara, e tem muitas pessoas fazendo essa ponte, assim, porque tá mais ou menos uns 150, 170 quilômetros. Aí a gente foi lá no Mercadão, cara, e saiu perguntando de mesa em mesa quem que ia pra Goiânia, cara. Até que um doido topou levar a gente. E o cara era doido mesmo, velho. O cara corria pra caralho, velho. Eu lembro que ele foi acelerado e teve uma hora. Ele tava indo assim, de repente eu freou o carro de uma vez, tipo assim, de fritar pneu, velho, na rodovia. Eu, caralho, o que esse cara tá fazendo? Aí ele pegou, parou, jogou o carro no acostamento, puxou o freio de mão, saiu do carro, não falou nada. Aí de repente ele grita, vem cá pra vocês verem. A gente foi lá, tinha um tamanduá atropelado. E ele queria que os gringos vissem o tamanduá, tá ligado? Ele tava empolgadaço. Olha, isso aqui é o tamanduá. Apresentando o Tamanduá Brasil. morto. Tipo, o cara Tailândia olhava pra aquilo como se fosse um demônio, sabe? Que desgrama de animal é esse, cara? Foi muito engraçado, né? Mas tamanduá é um bicho meio estranho, né? É uma coisa meio... Não dá muito pra definir o que é. E tamanduá só tem no Brasil, não é? Só tem, acho que no Brasil. Eu já tive que explicar o que era um tamanduá. Cara, foi sofrível explicar em outro idioma o que era um tamanduá. A primeira carona, cara, foi uma mistura de necessidade, cabeça dura e pão durismo, cara. Era Natal de 2015, eu fui com a minha irmã pra Eslovênia e, cara, eu sempre abominei táxi. Não sei, eu me sinto muito mal, me sinto incomodado e, cara, eu tento evitar ao máximo e sempre tentar pegar transporte público. A gente pegou um ônibus, foi para as cavernas ali de Postojna, que é um dos pontos turísticos da Eslovênia, e depois a gente queria seguir para o castelo, que é encravado nas pedras e tudo mais. Só que não tinha transporte de um para o outro. A gente falou, cara, o que a gente vai fazer? E eu acho que tinha que andar, sei lá, uns 10 quilômetros. Falei, puta, não é o melhor momento para fazer isso, né? Daí minha irmã falou assim, pô, vamos pedir uma carona, né? Não temos muito jeito. Ela tirou uma folha de caderno da matéria dela que ela estava estudando, escreveu o nome do castelo e a gente foi para a beira da estrada. Passou 5 minutos, parou uma van com o pessoal da Bulgária e boa, primeira carona, sucesso. Daí no ano seguinte, tipo, no Chipre foi uma situação parecida também, necessidade, tava lá em Capo Greco na praia, a gente foi pra rua e deu boa, mas começar efetivamente carona demorou mais um ano, e depois virou um estilo de vida mesmo. Ou seja, todo mundo fez a primeira carona por necessidade, não foi vou querer pegar uma carona e virar um mochileiro, foi tudo na base da necessidade. Ou ficava uma esperando sozinha na estrada, o outro porque não tinha grana. O meu foi parecido, foi no Zimbábue, e minha primeira carona eu dividi com galinhas. Foi incrível. E assim, eu tava no meio da estrada, não passava ônibus, foi o que a Ana falou, às vezes não tem rota, então eu já tava esperando na estrada 3 horas. E eu não sabia pegar carona, eu só fiquei na estrada com o polegar. Acho que um cara olhou para aquele garoto, todo encardido, e falou, esse garoto, tadinho dele, né? Vou dar uma carona. Falou, vou lá junto com a galinha, e no final eu ganhei uma caixa de ovo, com 12 ovos. Olha só. Eu acho que o cara olhou para mim, dó, falou, cara, esse garoto não tem nada. Uma caixa de ovo. Matar a fome. Então foi na base da necessidade também. Quando eu fui embora da Colômbia, eu fiz um mochilão pela América Central. Eu cruzei até o México. E lá também é ruim de ônibus, né? E é o que o Gui falou. Eu não me sinto muito bem de pegar táxi. Então eu queria ir para as praias e só tinha aqueles shuttles ou os táxis particulares. E eu não queria pegar. Então eu às vezes eu ia de ônibus pelo lugar mais perto e para voltar eu voltava de carona. Ou eu andava um tanto e fazia o resto do caminho até a praia, até o lugar que eu queria ir de carona. Tipo essas caronas de, não sei, de curta duração, de não sei como é que... Tipo, não é uma carona entre cidades, entendeu? É só de um ponto turístico a outro. E aí, né, nessas rotas, eu pegava carona principalmente com outros turistas. Então, isso foi me dando confiança.
Porque geralmente eram pessoas que falavam inglês, que isso é uma coisa que o pessoal me pergunta muito, mas como é que fica a comunicação em países que não falam inglês, coisa e tal? Então eu fui me acostumando com a ideia. E a primeira vez que eu peguei uma carona, que foi uma carona de longa distância mesmo, entre uma cidade e a outra, foi também por necessidade, porque eu tava em Ljubljana, na Eslovênia, e tava uma chuva. Tipo, tudo que eu tinha pensado em fazer era tipo cachoeira, caverna, esse tipo de coisa. E ia ter a final da Copa do Mundo, que foi do ano passado, né? Que foi entre França e Croácia. E aí eu pensei, ó, que tá chovendo. Na Croácia, em Zagreb, vai ter uma puta de uma festa pra Copa do Mundo. Quer saber? Eu não vou ficar aqui vendo chuva, não. Eu vou lá pra Croácia pra assistir a final da Copa do Mundo com eles e botar uma olhada na França, né? E aí eu fui tentar comprar o ônibus, obviamente estava lotado, porque na Eslovênia tem muito croata e estava todo mundo querendo ir para casa para exatamente fazer a mesma coisa que eu. E aí eu fui para a estrada. Você falou que no começo era por necessidade. Hoje você pratica carona mais pelo fator de economizar ou tende a ser mais pela experiência de conhecer as pessoas, da vivência, dos perrengues? Os dois. Também por economizar, não vou ser hipócrita de falar que não, mas eu acho a carona uma experiência muito legal, porque você está em contato direto com as pessoas locais, né? E você às vezes conhece pessoas que você jamais conheceria, porque mal ou bem, por exemplo, você vai para uma cidade, você vai nos pontos turísticos, você conhece as pessoas locais, os guias, os seguranças que trabalham por lá, ou as pessoas que são donas de comércio por essa área. Mas as pessoas, mal ou bem, elas já estão acostumadas com turistas. Então, elas estão preparadas para te tratar de um jeito já, né? Exatamente. E quando você vai na estrada, cara, você pode pegar aquele tiozinho do interior que nunca viu um gringo na vida. E aí vira uma experiência maravilhosa. Tanto para eles, que, tipo, a primeira vez que você vê um gringo, quanto para mim, né, que a troca cultural é enorme. Quando eu virei a chave e botei a carona como a forma de transporte principal, eu estava no Vietnã com a minha irmã, ela ficou 10 dias comigo, foi embora, a gente estava ainda fazendo de ônibus, comparando as coisas certinho, ela foi embora, eu tinha mais 2 meses por lá. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Não tinha plano nenhum, eu não curto muito planejar, eu meio que chego e vou vendo o que vai rolando. Eu mudei para uma cidade no meio do delta do Mekong, no Vietnã, cidade chamada Can Tho. Fiquei num hostel que tinha 2 amigos, a Maria e o Pavel, 2 poloneses. Eles começaram a contar a história deles, aquele bate-papo de hostel, aquela coisa bem, da onde você vem, o que você está fazendo, quanto tempo, aquele papo chato. Mas aí eles me falam que eles estavam viajando de carona da Polônia até a Nova Zelândia. Cara, se você olhar no mapa, assim, cara... Caralho, velho. Cara, não é possível, meio né? longe. Eles queriam, em 1 ano, fazer isso, pegar carona de barco no meio, né? Eu nem preciso falar que eu me apaixonei, né, cara? Me apaixonei pela ideia, depois pela menina também, mas isso é outra história. Cara, daí a gente ficou um tempo conversando, tudo, eles não sabiam para onde ir no dia seguinte, e eu tinha uma ideia de ir para uma ilha que era só uma ilha só de local vietnamita, não tinha turista, daí os caras ficaram também empolgados, falaram, vamos aí, né? Cara, chegamos lá nessa tal... Não, e eles perguntando se você já pegou carona, e eu querendo bancar, né? Tipo, fazer uma moral ali com a menina também. Ah, não, eu sou do meio da carona, tô ligado. Puta, eu saí com a beira da estrada, eu não sabia o que fazer, né? Tipo, eu estico o dedo, eu faço placa, fiquei meio olhando, sondando e repetindo movimentos. Acabou que tinha um amigo meu francês junto, a gente teve que dividir, porque a gente estava em 4, parou um carro, queria levar só 2. Daí foi a menina com o meu amigo francês, Lazarento, ainda pegou ela, não pegou ela, mas foi junto com ela. Mas aí foi coisa assim que a gente acabou se separando, chegou no pier, não conseguiu ir para a ilha, porque a gente descobriu depois que tinha atividades militares do Vietnã lá, eles não deixavam estrangeiros ir. A gente achou que era migué, porque o pessoal muitas vezes na Ásia tenta te convencer a ir para outros lugares, inventando umas desculpas. Mas era isso mesmo, a gente se separou. Eu fui com o francês, meu amigo francês, para uma outra ilha, e os poloneses seguiram para o Camboja. Eu falei, putz, perdi, né, cara? Nunca mais vou ver os caras. Passou, sei lá, uma questão de 2 semanas, eu no meio do Camboja, encontrei eles de volta, sozinho, assim, eu tinha deixado meu amigo para trás, encontrei, falei, porra, como é que pode encontrar esses caras aqui? Falei, cara, deve ser destino. Aí depois disso a gente ficou 1 mês e meio pegando carona junto. A gente atravessou o Camboja, a Tailândia. Eu já tinha aplicado o meu visto para Mianmar, eles seguiram para Malásia.
Eu falei, cara, eu fiz com eles por 1 mês e meio carona, agora eu consigo fazer sozinho. Então daí eu entrei em Mianmar sozinho, depois disso foi muito carona. Ô Gui, deixa eu te perguntar uma coisa. Pegar carona em 3 pessoas, você acha mais difícil do que pegar sozinha? Porque às vezes eu sinto isso, que quando eu tô em 2 pessoas é mais difícil, não sei, tanto pelo espaço, né? Muitas vezes o carro já vem cheio, quanto pelas pessoas não confiarem tanto, tipo, pensar que pode ser algum golpe, uma quadrilha, alguma coisa do tipo. De todas as formações que eu já peguei, pra mim a que mais deu certo sempre fui eu com uma mulher. Pra mim sempre... Essa é a perfeita. Essa é a perfeita. Porque, tipo, eu sozinho, eu posso passar a imagem de perigo. Por mais que eu não tenha essa cara de, sei lá, a galera fala que eu tenho uma cara boa até. Mas daí, tipo, quando tem uma mulher junto, fala, puta, mas os caras, sei lá, são um casal, não vai dar nada. Se tiver 2 caras, fudeu, né? Daí os caras aquela tática da mulher ficar na estrada e o homem fica no arbusto? Ou os 2 ficam na estrada? Pois é, já reparei que quando eu sumia pra dar uma mijada, normalmente a carona já parava em seguida pra menina que tava junto comigo. Era mais fácil. Então daí eu acho que pra você sozinha vai ser mais fácil. Só que daí teve, pra mim, o melhor país de todos pra carona é a Tailândia. Que rolou a gente pegar carona de 6 pessoas no mesmo veículo. A gente conseguiu seguir dentro de caminhão, 6 pessoas, na caçamba de caminhonete com 6. Não precisava dividir de jeito nenhum. Cara, América do Sul mesmo, eu falo assim, porque eu peguei carona na América do Sul, fiz América do Sul até o Ushuaia, depois até o México, né? Eu fiz sem avião também, então deu pra ter uma noção, assim, porque eu meio que tentei pegar carona em praticamente todos os países, né? Então eu meio que fiz até um ranking, assim, do que é o mais difícil, o que é o mais simples. Então, por exemplo, no Uruguai, cara, era ridículo o tanto que a carona... é fácil, porque é uma coisa cultural do uruguaio viajar de carona. Até mesmo os locais viajam de carona. Eu lembro de vez que eu tava na estrada fotografando e os carros paravam. E aí, você tá indo pra onde? Não, cara, tô fotografando aqui, não tô de carona, não. Assim, eu de costas pra rodovia, tá ligado? Fotografando, assim. A galera parou, então, Uruguai eu peguei muita carona. Patagônia é muito cultural, mas, por exemplo, eu fiz Patagônia toda sozinho, cara. Meu Deus, velho, demora demais, Teve vezes que eu tive que dormir na rodovia, a sorte que eu tenho, tipo assim, eu levantar às 7 da manhã pra pegar carona e chegar às 6 da tarde, eu não ter conseguido uma carona ainda, mas o busão era muito caro, passava pouco carro, aí beleza, cara, eu tinha comida, tinha água, arma acampamento ali na rodovia mesmo, de manhã é um novo dia, né? Novo dia, já teve caso assim, aí, tipo, de ficar, sei lá, 18 horas... e não para ninguém. Isso quando eu tava sozinho, né? Mas teve uma parte também que eu fiz com uma alemã. Cara, era muito fácil pegar carona com ela. A gente tava no Chile, na Patagônia chilena. Era ridículo de fácil. Assim, era tão ridículo que tinha... tipo assim, às vezes a gente tava... eu lembro que a gente tava viajando em Chiloé, que é a maior ilha do Chile, assim, né? E, cara, lá tem os transportes coletivos, assim. A gente ia pro ponto de ônibus... aí eu falava pra ela, ô Lisa, vamos pedir carona que vai ser mais rápido que o busão. Na hora que ela pegava, levantava o dedo, cara, já parava, assim, era impressionante. Aí depois eu voltei a pegar carona sozinho e foi muito frustrante, tá ligado? Eu falei, caralho, mas ninguém para, velho. Bosta. Uma coisa que eu acho interessante é essa questão do país ter muita cultura de carona, por um lado, e ser fácil, e por outro lado, o país que não tem cultura nenhuma de carona. Porque, por exemplo, o Irã é uma coisa que os locais eles não fazem isso, eles não pegam carona. Todo mundo falava pra mim, não vai que você não vai conseguir, ninguém faz isso aqui pra gente é coisa de filme de americano. E nesses países foram os países que eu tive mais facilidade, porque você ia pra beira da estrada e você não levantava o dedo porque o Irã não pode, mas acenava assim, e as pessoas paravam, mas não pra te dar carona, elas paravam porque elas achavam que você tava com algum problema e elas queriam te perguntar se tá tudo bem, se precisava de ajuda, alguma coisa assim. E nisso você já embarcava carona, né? Eu queria entender a parte de por que não pode levantar o dedo. Então, o polegar no Irã é a mesma coisa que o dedo do meio pra gente, né? Exatamente. Ah, cara? Olha só. Isso aí eu tenho amigos iranianos que já me avisaram, ó, cara, não vai mostrar o polegar. Daí eu encontrei umas mulheres que estavam viajando pelo Irã e elas ficaram maravilhadas. Pô, você viaja de carona, mas eu sou mulher, né? Não rola fazer isso.
Daí eu falei, pô, você não vai fazer sozinha a tua primeira carona? Daí, não. Falei, pra onde você quer ir? Ah, vou pra cidade tal. Eu falei, eu tô indo pra lá, vamos junto. E daí eu lembro uma delas, era uma alemã, e daí ela queria saber, toda maravilhada, como é que funciona a carona. Eu falei, não, o polegar aqui não funciona. Tipo, eu levantei a mão, só que parecia que eu tava fazendo uma saudação nazista. Ela ficou no horror, assim, eu na beira da estrada com a mão levantada. Eu falei, calma, Só no Irã? Ou tem outros países também que não se aplica o polegar? o polegar não é ofensivo no Sudeste Asiático, mas não é muito reconhecido. Se você esticar a mão, ela até funciona para fazer um não, assim, se passa algum carro, um ônibus, por exemplo, um ônibus ou um táxi, você só dá um tchauzinho com a tua mão, você meio que balança ela, o cara vai entender que você não está esperando o ônibus. Mas aí a mão funciona melhor do que o polegar na Tailândia, Camboja, Laos, todas essas coisas. Eu acho que tem uma relação também que provavelmente, eu acredito que é internacional, cara, é o olho no olho, cara. Tipo assim, toda vez que eu vou pedir carona, eu tento olhar profundamente nos olhos do motorista, assim, saca? Tipo assim, Cara, fazer aquele... Seduzir. É aquele Tipo olho assim, do gatinho do Shrek de desespero, de choro? É, mano, mas é tipo você focar no olho do cara pra você meio que deixar ele constrangido. Pô, você vai me largar aqui mesmo, velho, nessa furada. Tá ligado? Aí você fica olhando assim, cara. Eu faço muito isso. Tiro óculos escuros e pá. Aquela cara do gato do Shrek, né, velho? De coitado, me salve de ti aqui. Cara, mas você tem que sorrir também bastante, cara. Você tem que demonstrar, você tem que... É tipo a imagem dos poucos segundos que um carro vai estar passando por você, ela vai ter que ler aquela imagem e pensar que aquela pessoa não é perigosa, vou parar. Exatamente. Como é Uma que coisa- você faz pra ter essa imagem não perigosa? Faz cara de bobo? Que nem a gente tá... Cara, eu tô sempre sorrindo, cara. Tô sempre sorrindo. Então, às vezes assim, você... Porra, o carro passa, você já tá umas 3 horas na estrada, o cara não para pra você, você fala, filho da puta, daí você olha, tem outro carro, daí você tem que sorrir de volta, assim, nada aconteceu naquele momento. Exatamente. Eu faço muita brincadeira também. Às vezes passa um carro e ele não te para, aí tipo, eu dou tchauzinho e tal. Aí automaticamente o cara que vem atrás, ele já vê que você tá ali brincando, você tá relaxada, tipo, você não tá pro crime, tá ligado? Uhum. E aí ele já vem e para. Porque ele já sente aquela confiança em você, entendeu? Outra coisa que eu... Isso é legal também. Eu tive Outra uma coisa que vez também, eu tava na Patagônia, cara. Eu tava indo de El Calafate pra El Chaltén. E eu fiz uma placona, né? Placona pra ir pra El Chaltén. Fui lá pra beira da rodovia, achei um trevo ali que cabia bem com a estrada que eu tava indo. E, cara, tava ventando muito. E eu não conseguia esticar a placa porque o vento meio que derrubava, tipo assim, dobrava o papelão, tá ligado? Uhum. Aí, cara, eu comecei a ficar um pouco irritado com isso. Mas ao mesmo tempo, eu tava muito animado, porque eu tinha ido pro Perito Moreno um dia antes. Perito Moreno, acho que é a geleira das mais famosas da América do Sul, se não for a mais famosa. É muito bonito mesmo, tipo assim, eu tive um momento de meditar lá de frente, então eu tava muito animado, assim, eu tava numa vibe muito boa, né? E eu fui pegar a carona, cara. Primeiro não tava parando nenhum carro, minha placa foi dobrando. Aí eu coloquei um foninho pra escutar uma música e começou a tocar umas músicas massas, saca? Teve um momento que eu meio que me desliguei ali da carona, tipo assim, passou um monte de carro, ninguém parou, eu falei, vou dar uma relaxada. E eu comecei a meio que tocar uma guitarrinha, assim, sabe? Quando você fica no air guitar aqui. Mas foi, tipo assim, total, eu não tava esperando carona mais, eu tava no meu momento ali. Meio que de olho fechado, meio que dançando, tocando a guitarrinha. Porque eu tava numa vibe muito boa, né? Um dia anterior tinha sido muito legal, eu tava muito satisfeito de estar ali, de estar viajando na Patagônia, que era um sonho antigo pra caralho também. E nesse momento que eu tava tocando a guitarrinha, olhando pro chão, parou um caminhão de veterinário desses, tava carregando um cachorro lá. E perguntou, ei, quanto que é o show aí? Aí eu falei, cara, o show é uma carona até o Chaltén. Não vou te deixar até o Chaltén, não, mas eu te coloco mais 60 quilômetros à frente aí, vambora. Então eu achei engraçado essa maneira de pegar que eu não tava esperando. Foi porque eu devia estar emanando uma vibe legal, até porque eu tava muito alegre, né? Uma coisa que eu fiz bastante quando eu estava fazendo placas, eu saí de Berlim e meu destino era o norte da Espanha. Então eu passei pela Suíça, pela França, então cada país teve muita troca de línguas, muita coisa. Então eu escrevia as placas, eu segurava a placa na frente, quando eu notei que o motorista leu o lugar, eu virava a placa do outro lado
e daí tava escrito alguma coisa no idioma local, que era tipo um por favor, ou com umas carinhas felizes. Então daí em alemão era um bitte, era um s'il vous plaît, era alguma coisa. Então daí a pessoa naquela mudança de placa, assim, às vezes ela sorria e já parava, assim, ela entendia que não era uma coisa perigosa. Vocês falaram que quando o motorista passa, às vezes você xinga com o filho da puta, da vida. Tem motorista sem vergonha que diminui a velocidade só pra zoar e depois vai embora? Dependendo do país, tem. Na Bolívia, quando eu tentei pegar carona, isso rolava, mas eu acho que o cara vinha devagarzinho, tipo, pra entender o que tava acontecendo, meio que... Não é nem pra ver se eu tô precisando de ajuda nem nada, é curiosidade pura. Principalmente quando eu tava com a camisa do Brasil, né? Porque a camisa do Brasil, a gente já sabe aí que ela faz sucesso pra gente pedir carona, né? Eu mesmo eu tinha a camisa do Brasil, assim, quando eu tava pedindo a carona, depois apontava pro símbolo da CBF, assim, ó, pra ver se o cara gostava de futebol e parava, né? Então, na Bolívia, tipo assim, eu lembro que eu tentei umas 4 ou 5 vezes, assim, por mais de horas e não rolou. Eu depois até desencanei, até porque o ônibus na Bolívia era barato também, eu meio que desencanei lá. E, cara, a galera vinha mais devagarzinho, assim, na hora que ele entendia o que estava acontecendo, acelerava e ia embora. Às vezes acontece também que a pessoa diminui pra ela se desculpar que ela não pode te levar. Tipo, já aconteceu muito comigo. Tipo, dá um sorrisinho, mostra, aponta que o carro tá cheio, ou fala que só tá indo virar ali na próxima entrada. Alguma coisa desse tipo. Pô, Eu acho muito legal, né? Um momento ali que você tem essa troca, que a pessoa mostra, olha, eu tô vendo que você tá aí, que você tá precisando de ajuda, mas no momento eu não posso te ajudar, mas eu, tipo, meio que te desejo uma boa sorte, entendeu? Isso dá uma motivação extra pra continuar, né? Exatamente. Em vários países aqui, eu acho que principalmente os mais desenvolvidos aqui na Europa, é muito complicado ficar na beira da estrada, porque a galera tem muito receio, ainda mais depois da crise de refugiados. Então, tipo, quando surge um caso que dá uma merda, eles meio que generalizam tudo. Então, o que acaba rolando muito aqui na Europa é para posto de gasolina. Eu acho que é uma forma de você quebrar o gelo, e no Brasil também é assim. Você vai pro posto de gasolina e você chega, com licença, por favor, eu quero ir pro destino tal, você tá indo para lá. Então, daí você quebra aquela conversa, e às vezes a pessoa nunca te daria uma carona na beira da estrada e vai te levar porque você conversou com um jeito com ela. E às vezes também você recebe uns olhares, assim, eu chego perguntando assim, eu mando alguma coisa em alemão, e a galera te olha assim, você vê que ele te olha de cima a baixo com uma cara de nojo e fala não te deixa nem falar o que você quer. Daí eu falo, pô, podia ser gentil pelo menos, e daí continuo pro resto, assim. E tem o fato da estrada ser estratégico porque os carros passam em alta velocidade. Não tem essa também? Você escolher um ponto onde o carro tem que fazer uma curva e diminuir a velocidade e aumenta a chance? Quebra-mola. Tem que olhar também... Sinaleiro, quebra-mola. Tem que olhar primeiro que o cruzamento é questão de logística, né? Acho que o cruzamento vai na questão de logística. Vamos colocar assim, você está organizando uma estratégia para você ir para uma próxima cidade, né? Aí você primeiro olha a questão da logística ali, questão de curva, de direcionamento, porque não adianta nada você ficar perto de um lugar onde tem 3 saídas, assim, né? Onde todo mundo pode passar e ir para lá. Então, e ficar num ponto onde só tem uma via, aí vai ser mais fácil. Que você já evita essas pessoas que vão falar assim, não, eu vou virar, né? É para estar mais na rota. Outra coisa é você pensar também em acostamento. A pessoa vai ter que parar para você entrar. Não adianta nada você parar num lugar onde não tem espaço, acostamento, se for uma via expressa, né? Esse tipo de coisa. Né? Tem que pensar numa logística ali onde vai parar. E se tiver um quebra-mola, a pessoa vai reduzir para poder passar no quebra-mola. Então, esse momento do olho no olho, da brincadeira, vai ser um momento mais prolongado, né? Então, você vai ter muito mais chance. Uma coisa que é importante, e já tem algumas ferramentas que te ajudam para planejar uma carona, que é o site do hitwiki.org. Ele é como se fosse um Wikipedia, onde pessoas contribuem com os links, e você entra lá e você coloca a cidade que você está, e ele vai mostrar para todas as direções, para o norte, sul, leste e oeste, qual é o melhor lugar para você se posicionar para começar a carona. Então, quando você está totalmente no desconhecido, sei lá, você está na Eslovênia, você quer ir para o norte, você vê lá que da capital Ljubljana você tem que ir, alguém já conseguiu uma carona do posto de gasolina tal. E às vezes eles escrevem, pegue o ônibus para chegar até lá, porque são pessoas
que querem gastar pouco, então eles vão mostrar o transporte público, e isso te ajuda bastante, né? Porque como você não conhece a cidade, né? Às vezes se você não tá com alguém local, e mesmo os locais, às vezes eles não sabem. Por exemplo, se tem um posto de gasolina perto da saída, coisas desse tipo, entendeu? Então realmente ajuda muito. Quais são os mandamentos de quem pega carona? Um exemplo, jamais peidarás enquanto estiver no carro, jamais dormirá. Você acha que esse é o mandamento da vida, né? Não vai peidar no carro, né? Porra. Nem no busão, não poderia. É busão, né? Mas dormir Cara, dorme. então, eu acho que a ideia da carona é normalmente você conversar com a pessoa, é fazer a viagem da pessoa mais interativa, fazer a tua viagem melhor também. Só que, cara, eu sou que nem um bebê, né, cara? Balançou ali, eu tô dormindo. Então, não importa qual tipo de veículo, cara, eu dormi em tudo, cara. Eu dormi em caminhão, eu dormi na caçamba, dormi já na carona de moto, tive que pedir pra parar porque eu sabia que ia dar merda isso. Mas, cara, eu já acordei, olhei pro lado, o motorista tava fazendo um filme meu, cara. Eu devia estar, tipo, pescando com a minha cabeça caindo, assim. Mas não é o ideal, mas acaba acontecendo, eu não consigo segurar, não. Pô, essa galera deve te xingar mentalmente, então. Filho da mãe. Mas eu acho que também tem aquela situação do cara. Tipo assim, velho, você tá na estrada, todo fudido, às vezes tá com mochilão sujo. O cara sabe que você tá cansado também, tá ligado? A pessoa também tem esse entendimento aí que, pô, você tá viajando, cara. Quando você tá viajando, você pode estar fazendo trilha, você pode estar não fazendo nada, você sempre vai estar cansado. Porque viajar é um processo de tomar decisões todo o tempo, né? É muita adaptação. Todo mundo. Todos nós aqui fizemos viagens longas. Cara, durante 2 anos, enquanto eu tava fazendo a América Latina, todos os dias, eu não tinha nenhum dia que falasse assim, hoje estou descansado. Então, quando você tem uma brechinha, mano, você vai dormir, cara, entendeu? Eu dormi na minha primeira carona recentemente, porque eu sempre, não sei se é pelo fato de eu ser mulher ou por estar sozinha, mas eu sempre fiquei meio cabreira, assim, de dormir e, sei lá, o cara me levar pra algum lugar, alguma coisa desse tipo. Aí, recentemente, eu peguei uma carona que o cara me levou, acho que umas 4 horas. E aí, depois de umas 2 horas, eu tirei um cochilo, assim, que eu realmente peguei confiança nele. E aí eu dormi. Mas antes disso, eu nunca tinha me sentido confortável para dormir. Tanto pelo, não sei, por me colocar numa situação de perigo, talvez. Mas também pelo que o Gui falou, né? Que é você tá ali para interagir com a pessoa, fazer a viagem dela mais leve e coisa e tal. Eu acho que tinha na minha cabeça, né, não sei se ainda tenho ou não, que é a mesma coisa que você ir num couchsurfing só pra dormir, tá? Tá ligado? Quando as pessoas fazem essa solicitação, não, eu só quero tomar um banho e dormir. E, tipo, não é a ideia do couchsurfing você só tomar um banho e dormir. Então, é realmente essa troca. E como eu acho que antes também desse dia que eu peguei a carona com esse cara, eu nunca tinha pegado caronas muito longas. Eu sempre tento fazer ir para cidades perto, né? Coisa de 2, 3 horas máximo de distância. Então, talvez por isso eu nunca tinha tido essa confiança, essa ideia de dormir. Falando dos mandamentos da carona, eu não tenho nenhuma cartilha de carona pra você seguir, ninguém vai te prender se você fizer alguma coisa errada. Mas eu acho que quando você chega num ponto e você já vê pessoas pedindo carona lá, é uma questão de bom senso, você vai esperar a pessoa que chegou antes pegar a carona. Ou você pode até conversar, às vezes ela tá sozinha, tá indo pro mesmo lugar que você, e se a pessoa topar, se rolar alguma energia junto ali, você vai e segue junto. Já aconteceu comigo disso. E uma coisa que eu acho que pra mim é o primordial, cara, eu não gosto que o motorista mude a rota dele pra me deixar em algum lugar, cara. Tipo, o cara tá indo do ponto A ao B, o meu, sei lá, é no meio caminho, cara, você não vai entrar na cidade pra me deixa na beira da estrada e eu dou um jeito de chegar, cara. Porque eu acho que, sei lá, eu vou estar usufruindo demais da pessoa, ela já tá me ajudando, não precisa fazer esse esforço extra. Às vezes acontece, às vezes é difícil falar não pra pessoa. Esse que é o problema, né? No Irã, assim, principalmente, o cara, se puder, te leva pra casa, te leva pra família, te leva de troféu como exposição ali. Nunca diga sim para um chá no Irã se você não tiver com tempo livre. Umas 3 horas, mais ou menos.
Mais ou menos. Mas no Irã mesmo já aconteceu comigo de eu estar pegando a carona para ir para a rodoviária para pegar um busão, que era um busão bem longo, então eu preferi fazer aquele trecho de busão. E aí eu peguei, entrei no carro, a gente chegou no lugar que supostamente o busão ia passar. Não era rodoviária, né? É tipo o ponto de ônibus. E aí chegamos lá e o cara da carona ele fez questão de tipo, se informar com as pessoas que estavam por ali se realmente era o lugar que eu tinha que estar. Então, quando a gente chegou lá, a gente descobriu que não era ali o lugar que a gente tinha que estar e que era do outro lado da cidade. Aí eu voltei para dentro da carona. E ele fez questão de me levar para o outro lado da cidade, e inclusive a gente foi na direção contrária. Então eu passei pelo lugar que eu tinha entrado na carona antes para ele me levar lá do outro lado para pegar carona. E não havia jeito de falar não precisa, porque eles não aceitam, não adianta. Eu falava, não, eu vou pegar um táxi, não, já vai passar outra pessoa, pode continuar no seu caminho, não tem problema. E não, queria me levar, e ainda quando chegou lá no segundo ponto de ônibus, foi a mesma coisa, ele fez questão de descer do carro dele para ir para perguntar para todo mundo se realmente era lá o lugar que passava o busão. Eu acho que isso é muito de sentir a sinergia das pessoas, assim, por exemplo. Se eu vejo, eu posso estar cansado pra caramba, mas se eu vejo que pegando carona com a galera que tá super curioso sobre o Brasil, eu sou super prestativo, assim, pra eu dormir, alguma coisa. Tem que ser aquela carona mais morna, onde o cara também tá na vibe dele, escutando a música dele, não tá se importando muito com a conversa. Cara, eu sou muito da vibe mesmo. Eu lembro uma vez que eu tava pegando carona no Chile, cara. Acho que a Universidade do Chile tinha ganhado um jogo. E tava todo mundo bebendo, cara. O povo tava empolgado, parou no posto, eu comecei a beber com eles, velho. Foi todo mundo bêbado, foi bebendo cerveja. Eu falei, velho, aqui não tem blitz, o povo agora não tem polícia. Não, aqui não tem nada não, vai dar certo, não vai passar nenhum posto policial. Aí a gente já entra naquela linha do que quando você pede carona, você tá suscetível a ver todo tipo de coisa. Não pode falar pro cara, não vai beber não, você tá dirigindo, gente, vai todo mundo morrer se você... Porque você entra, o cara já, às vezes o cara já fumou 200 beck, já cheirou não sei quantas carreiras de cocaína, se a caminhoneira já tomou 200 rebite. Você não sabe, né, cara? Você tá ali à mercê. Às vezes o cara tá de boa, mas às vezes não, né? Isso que é foda. Vocês já chegaram a assumir o volante do carro? Já. Eu tava no interior da Rússia, era um senhorzinho do Azerbaijão, cara, você imagina a comunicação como tava boa. Cara, eu falava meu básico de russo ali pra me apresentar, pra falar que eu viajava sem pagar, porque eu tava fazendo. E daí passou um tempo assim, ele falou, cara, tô com muito sono, preciso entregar a minha carga. Ele falou, cara, você sabe dirigir? Eu falei, saber eu sei, cara, você tem carteira? Eu falei, não. Então beleza, assume aí. Eu falei, cara, mas eu falei que não tenho carteira. Eu falei, não, aqui é Rússia, cara, aqui não dá nada. Ele meio que me mostrou. Cara, daí beleza, né? Vou, né? Eu fui acho que 100 quilômetros mais ou menos no caminhãozinho do tio, cara, o tiozinho roncando do lado, cara. Eu meio cagado ali, mas não deu nada, cara, foi tranquilo. Eu já ofereci, mas nunca aceitaram minha ajuda, infelizmente. Porque eu adoro dirigir, mas... Eu já ofereci também porque eu tava morrendo de saudade de dirigir, cara. Porque antes de eu fazer essa viagem, né, eu tinha um carro, então eu tinha um hábito de dirigir. Depois que eu vendi tudo, vendi minhas coisas, aí eu mudei bastante meu estilo de vida, né? E aí eu fui viajar e quando eu vi, fazia 6 meses que eu não pegava o volante. Eu falei, porra, velho, que saudade de dirigir, né? Aí às vezes quando eu pegava carona, eu vi que a pessoa tava meio cansada. Eu falei, rapaz, se quiser, tô aqui disponível para ajudar, mas também nunca aceitaram, não. Só quando é um conhecido mesmo. E os tipos de carona? É caminhão? É carro com vaca? Quais são os tipos de veículo que vocês já pegaram carona? Cara, de todo tipo, né, velho? Eu acho que eu já peguei carona em moto. Tem um estilo de transporte que tem ali em Honduras, Guatemala, na Nicarágua também, que é tipo uma carretinha, como se fosse um carro de boi. Esses caminhão que carrega boi, só que em vez de ter boi atrás, tem gente. E você vai pendurado, cara, é tipo uma gradezinha assim,
e você vai pendurado. É um negócio até meio desumano, porque, velho, se o cara frear ali, se você não estiver segurando, você já é vazado, assim, entendeu? Você cai de cima da carreta. E vai todo mundo em pé, porque em pé você consegue colocar mais gente, né? Se fosse todo mundo sentado, ia ser tipo 20% da capacidade. E os caras lotam aquilo, cara. Eu acho até uma maneira de dirigir desumana, assim. Mas eu já peguei cara nessa parada. Cara, uma vez foi engraçado, tirando o caminhão, assim, foi na Patagônia também. Inclusive foi aquela carona que eu falei de Tchau Tem lá, dos caras que eu tava tocando guitarra. Era um caminhão de veterinária, de um pet shop, sei lá, um negócio assim. E eles falaram, ó, você tem que ir atrás, mas você tem uma coisa, a gente tem com um cachorro aí, ele é muito doido. Se tiver medo de cachorro, você já tá fudido. Você tem medo de cachorro? Eu falei, não, rapaz, cachorro é comigo mesmo, pode ficar tranquilo. Aí eu entrei, cara. Cara, o cachorro ele era muito louco, velho. Ele tinha muita energia, tá ligado? Ele era tipo um pastor alemão e ele ficava pulando de um lado pro outro, ficava tentando segurar o cachorro, cara. E eu terminei a carona toda arranhada. Tipo, o cachorro arranhou meu rosto, arranhou meu braço. Eu fiquei o caminho inteiro tentando segurar o cachorro, né? Cachorro muito louco. Porque ele queria passar pra frente pra pular ali na marcha, no freio de mão, tá ligado? Do banco do motorista? Ele tava toda hora tentando ir pro banco do motorista, eu ficava tentando segurar ele, porque esse caminhãozinho, ele não tinha aquela divisão. Então dava pro cachorro ir pro outro lado, não sei por que não tinha, mas não tinha. Aí meu papel era ficar segurando o cachorro doido enquanto a gente não chegava lá. Vocês se arrependem de alguma carona? Cara, acho que não. Não tem nada assim. Teve os momentos assim que você passou apuros, que o cara é meio rápido, de motorista tá bebendo, mas aí a gente acabou que a gente decidiu que ia beber o negócio dele pra ele não ter mais cerveja. Mas é, boa estratégia. Boa estratégia. Vamos acabar com a cerveja do cara antes que ele acabe com a gente, né? Exatamente, pô. Mas eu acho que não teve nenhum arrependimento, não. O Guilherme comentou uma coisa que nunca tinha passado pela minha cabeça. Você já recusou carona, Guilherme? Então, cara, eu sozinho nunca recusei carona. Só que eu já tinha feito bastante carona na Tailândia e normalmente rolava na caçamba de caminhonete, porque tem muita caminhonete lá. E o pessoal, meus amigos, ficaram maravilhados. Eu quero viajar de carona, eu quero ir na caçamba. A gente foi para uma ilha junto e na volta eu ia voltar de carona. A gente estava em 4 pessoas. Eu falei, cara, qualquer coisa vai ter que dividir, 2 e 2. E o pessoal, não, porque eu quero caçamba, eu quero caçamba, eu quero caçamba. Passava carro, parava, eu falei, puta, isso aí não é caminhonete. E os caras falavam não, cara. E eu comecei a ficar puto. Eu falei, cara, não fala, não recusa carona. O cara parou, quer na boa vontade te ajudar. Cara, a gente recusou bastante carona. Até que um certo momento eu fui lá, sentei na sarjeta e falei, deixa esse povo aí, acha que entende carona, cara. Senão eu vou me estressar com eles, cara. Mas normalmente eu não vou dizer não. Eu tô nessa também. Eu nunca recusei carona, não. Tem que ser uma situação muito louca, assim. O cara tem que chegar, ele tem que estar num nível de loucura, assim, que eu falo, cara, eu tô com medo de você. Tem que ser uma situação muito assim pra eu recusar uma carona, cara. Se eu estiver pedindo, né, pô, acho que foda. Então, nós somos homens. E no caso da Ana, que é mulher? Então, eu já recusei, sim. Do que tu perguntou antes, de se arrepender, eu já me arrependi uma vez. Que eu fui pegar uma carona, eu tava num castelo, assim, no topo de uma montanha, na Albânia, e pra descer, tipo, já tinha subido e não tinha passado uma alma viva pra me levar pra cima, né? E aí, na hora de descer, passou uma moto, eu sinalizei, ele parou, e eu subi na moto normal. Falei, a gente vai me levar até lá embaixo, suave, nem perguntei nada. E aí, quando a moto arrancou, ele, tipo, eu tava segurando, não tava nem segurando, tava com a mão em cima do joelho, normal. E aí ele pegou minha mão e colocou, tipo, na cintura dele, tipo, me abraça, tá ligado? Aí eu já falei, não. Aí eu já, tipo, meio que fiz sinal, para. E ele parou, eu desci, ele continuou e eu desci a pé. Então, foi isso. Ali você sentiu que não tava uma situação confortável. Exatamente. Eu confio muito no meu sexto sentido e eu respeito muito meus limites. Então, as caronas que eu recusei não foram muitas, tá? Acho que talvez umas 3 ou 4. Foi realmente que eu senti que o cara veio, ele parou, e as mulheres vão entender bem o que eu vou falar. Você sente no olhar do homem qual é o interesse dele com você. O jeito que ele te olha, você já sabe o que ele tá querendo. Então a carona veio, parou, eu já vi a maneira como ele estava me vendo, e nisso é uma coisa que eu, e conversando com outras mulheres que pegam carona, já escutei muito.
que às vezes a gente prefere não fazer a plaquinha, porque daí a pessoa para, você pergunta para onde que ela tá indo, e aí você tem ali uns 5, 10 segundos para decidir se você vai pegar aquela carona ou não. Porque ela vai responder, tô indo para X, e se você não quiser pegar aquela carona, você fala, desculpa, eu tô indo para Y, muito obrigada, tenha um bom dia. E sai andando. Olha só, cara, dica preciosíssima. Dica boa. Essa aí. Achava que placa se aplicava para qualquer momento. Não. Nunca. A placa não é boa, na verdade. Exatamente. É boa quando tem uma bifurcação ou quando você quer tirar foto pra botar no teu Instagram, mas normalmente não é muito efetiva, não. Eu também eu só faço placa quando eu tô saindo de dentro de uma cidade, que é para realmente tá bem claro, olha, estou aqui, estou viajando, estou pedindo carona. Mas se for assim, na estrada mesmo, eu nem pego a placa. Umas amigas minhas que pegam carona, elas falaram que elas já passaram por algumas situações constrangedoras e elas falaram que normalmente isso acaba acontecendo quando a viagem é um pouco mais longa. Se for uma viagem de meia hora, 1 hora, o motorista às vezes tem boas ações, boa atitude e tudo mais, lá quer te ajudar, mas depois passa um tempo, eu acho que acaba o assunto e o cara já começa a meio dar umas insinuadas, um olhar meio estranho, pelo menos essa foi a impressão que elas me passaram. Não sei se... Pode ser, faz sentido. Mas eu também, assim que eu entro na carona, eu já solto várias coisas no ar, assim. Tipo, eu já tenho que falar que eu sou casada, às vezes eu falo que eu tenho filho, que é exatamente para quebrar essa ideia. Uma pessoa uma vez me falou para conversar sobre Deus. Então você começa tipo, a falar, porque Jesus Cristo, ele te abençoou para você parar aqui e me ajudar, porque você é uma pessoa boa, e Deus, e isso e aquilo. E meio que, se a pessoa tava numa segunda intenção, ela vai meio que pesar a consciência dela, entendeu? Tipo, nossa, se eu mexer com essa mulher aí, que ela é religiosa e não sei o que tem mais... Você utilizou dessa tática? Cara, já utilizei, não num nível muito, realmente, de ficar aquela coisa de doutrinação, mas eu já falei de Deus algumas vezes, tipo, graças a Deus você parou, que Deus te abençoe por você ter parado, alguma coisa desse tipo. Cara, que da hora. Tipo assim, conversando com os meus amigos, eu já tinha escutado as técnicas aí sobre tô indo encontrar meu esposo. Sim. Ou esse tipo de coisa. Mas essa de Deus aí é novidade, cara. E tipo assim, você falando, eu já fiquei imaginando a cena e eu acho que realmente deve interferir, deve rolar uma coisa assim também. Se o cara tem, tipo assim, eu acho que por mais que o ser humano seja escroto, todo ser humano tem mãe, tá ligado, cara? Então o cara meio que entende a situação também, sei lá, não sei, né? Isso é uma coisa que eu jogo bastante também. Acontece de eu jogar e de falar, não, mas você tá aqui me ajudando. Se fosse a sua filha, você não gostaria que alguém ajudasse ela, uma pessoa boa como você. Eu tento meio Olha aí. Isso é uma coisa. Na verdade, eu trabalho com criança, né? Cuidando de criança em escola, esse tipo de coisa, há muito tempo. E é uma técnica que a gente usa com criança. Que é tipo falar, não, eu tenho certeza que você vai se comportar porque você é um menino muito bom, né? Você é uma criança muito educada. E nisso você vai pela positividade de, nossa, ela falou que eu sou boa, então realmente eu vou me comportar muito bem porque eu não quero decepcioná-lo, entendeu? Funciona melhor do que você falar, nossa, olha o jeito que você está se comportando, por favor, se comporta melhor porque você é um menino de rua desse jeito. Boto fé. Isso é legal, cara, até por ver essa perspectiva da Ana aí, de como fazer. A mulherada tem que ter um pouco mais de cuidado na hora de fazer isso, né? Eu, por exemplo, cara, sempre que a galera fala, Richard, você tem medo de pegar carona? Eu falei, cara, vamos analisar o medo, vamos analisar a minha situação. Quando eu tô pegando carona, a maioria das vezes eu tô sozinho, careca, de barba, quase sempre eu tô sujo, mochilão sujo na rodovia, e um cara vindo com um caminhão. Se você parar pra olhar a perspectiva, quem tem mais coisa a perder? Eu ou um cara que tá carregando uma carga de 50 mil reais, ou que tem um carro, ou que tem alguma coisa, né? Se você olhar essa perspectiva, a pessoa tem muito mais a perder do que eu. É muito mais perigosa. É uma troca, né? Vamos colocar assim. É uma troca de confiança de ambos os lados. Mas o cara que tá dando carona, ele tem muito mais a perder, porque ele tá colocando o veículo dele em jogo. Cara, mas assim, de dinheiro por dinheiro, ele tem um carro, você não tem nada. Então, ele tem mais a perder do que você. Então, nesse aspecto, o cara que tá dando carona deveria ter mais medo do que você, olhando pela perspectiva minha, pegando carona, sujo, sem mochila, sem nada.
Agora, olhando pro lado da Ana, já muda tudo, né? Uhum. Aí já tem uma outra nuance que a gente tem que discutir, analisar, e eu acho, por isso que eu acho super válido ela estar aqui, dando esses relatos, principalmente essas coisas, esses pequenos detalhes, estou achando o máximo, cara. Com certeza, mas uma coisa que eu falo muito também pra mulher que me pergunta isso é tipo, mas você não tem medo de ir pro seu trabalho todo dia, voltar da faculdade à noite? Porque eu, pelo menos, no Brasil, eu trabalhava até, às vezes eu fazia curso noturno da faculdade, e no final de semana eu pegava trampo até meia-noite, 1h da manhã, e eu voltava pra casa, tipo, morrendo de medo. Então, medo por medo, tipo, a mulher, constantemente ela tem medo. Não importa o lugar que ela tiver. Ela sempre vai ter medo pela sua integridade física. Então, tipo, teve uma hora que eu pensei, porra, eu vou ficar com medo em casa, ou eu vou ficar com medo explorando o mundo? E nessa aqui, tipo, eu larguei mão, entendeu? Você, como mulher, também pensa de que roupa você vai usar quando vai pegar carona? Com certeza, com certeza. Pode estar o calor que for, eu nunca vou estar de short. Tipo, ao mesmo tempo que você tem que parecer que você é uma pessoa, tipo, limpinha, que você não é, sei lá, alguém que vai querer assaltar. Também não sei se bandidos não vão estar sujos, sei lá. Você tem que dar uma impressão boa pra pessoa. E mal ou bem, você tem que estar vestido bem, mas não tão bem que você vai seduzir a pessoa, que a pessoa vai ter uma atração, uma segunda intenção com você, entendeu? Então eu tento vestir uma roupa bem neutra, uma calça jeans não tão colada, uma camiseta. E quando eu pegava carona também no Oriente Médio, sempre de hijab, sempre com véu, né? Ô Ana, responde uma pergunta pra mim. No seu caso, que você vai pegar carona, você acha que é vantajoso? Você prefere segurar? Como é que você trata a ideia de que você é brasileira? Porque a gente tem esse problema aí que mulher brasileira é muito estigmatizada fora. Então você acha, pegando carona, que dependendo do lugar onde você tá, que é super vantajoso você falar que é brasileira? Ou você já chegou ao ponto de falar que era de outro lugar? Como é que fica isso? Então, depende do país que você tá. Quando eu estava aqui para a Europa, né, para o leste europeu, pelos Balcãs, eu sempre segurava. Primeiro eu falava que eu era de Portugal, né, porque, sei lá, vai que a pessoa falava português comigo, alguma coisa assim. E aí, aos poucos, conforme eu ia pegando confiança, eu ia falando, não, é que meus pais são de Portugal, mas eu cresci no Brasil. Porque, querendo ou não, conforme você vai conversando, volta e meia você vai falar coisa tipo, porque lá no Brasil não é assim, porque lá no Brasil a gente faz isso, faz aquilo. Então, obviamente que dava uns deslizes assim, e aí então eu complementava falando, não, meus pais são portugueses, mas eu cresci no Brasil. Mas no Oriente Médio eu não senti essa necessidade, porque eles não têm essa ideia de que mulher brasileira é fácil, ou mulher brasileira é prostituta, coisas do tipo. Soltava já que eu sou brasileira, porque vocês sabem, né, que falar que você é brasileiro já quebra o gelo um montão, porque a pessoa já começa a falar o nome a escalação das últimas 10 seleções brasileiras. Exatamente. Então sempre ajuda. E eu não sentia necessidade de esconder essa informação. Me falaram uma vez que essa ideia pré-concebida de que mulher brasileira é garota de programa, é prostituta, é porque a primeira onda de imigração de brasileiras, né, para a Europa na década de 70 foram de mulheres que foram exatamente para trabalhar nessa área. Então, meio que as primeiras brasileiras que a maioria das pessoas conheceram, trabalhavam com isso, então se criou essa ideia. Mas eu não sei se essa história é verdade ou não. Me contaram uma vez. Eu tava, semana passada, eu desci na Escandinávia e eu vim descendo de Estocolmo. Tem um cachorro latindo, né? Não tem? Eu ia falar, tem um cachorro. Não é aqui, não. É o Richard, é de Goiânia? Cara, eu tô dentro do meu quarto, só que tá rolando uma obra aqui ao lado. Aí, cara, eu tô martelado, não é cachorro, não. Mas eu tô no estúdio aqui, tô dando o meu melhor aqui. Tá ótimo. Cara, então, eu tava descendo da Escandinávia, de Estocolmo, eu passei pela Dinamarca e cheguei na Alemanha, que era o meu destino final. Numa das caronas na Dinamarca, um cara para mim e ele descobre que eu sou brasileiro. Ele, nossa, brasileiro, eu tô indo pro Brasil semana que vem. E eu falei, coincidência, né? Daí papo vai, papo vem, o cara me pergunta se $5.000 são suficientes para uma semana no Brasil.
Aí eu falei, cara, como assim 5 mil? O que você quer no Brasil? $5.000. 5 mil dólares por uma semana no Brasil. Daí ele falou, não, mas veja bem, eu quero umas meninas e tudo mais. Eu falei, porra, que merda, hein, cara? Porra, olha a imagem que você tem do Brasil, né, cara? Que coisa escrota. Eu falei, cara, sei lá, gaste seus 5 mil aí do jeito que você quiser, cara, mas, puta, é pesada a imagem mesmo que a brasileira passa pro exterior, principalmente na Europa, né? E você sentiu vontade de sair da carona nesse dia aí ou não? Eu não quis mais comentar mais nada do Brasil, tipo, eu não quis dar isso. Tipo, eu falei, eu tentando falar, assim, umas dicas diferentes, aí ele sempre tentava voltar pra festa, mas eu já tava a uns 10 quilômetros do meu destino, daí eu falei, cara, agora se eu ficar na beira da estrada, eu não chego. Mas cara, mudou completamente a ideia da bondade, da pessoa me ajudando, eu falei, puta, foi tudo abaixo agora. Que isso é uma coisa foda, porque às vezes você tá na carona, pode falar palavrão? Pode. Pode, deve. Então, isso é uma coisa foda, porque às vezes você tá na carona, você tá ali conversando, já aconteceu muito das pessoas falarem, tipo, absurdos pra mim, em termos de política principalmente, né, não vou negar. E às vezes você fica, tipo, querendo discutir, né, imagina que a pessoa vira pra você e fala, bandido bom é bandido morto, e aí você já quer, tipo, mandar um monte de... Ainda mais que eu sou de formação, eu sou socióloga, né? Então você já quer desconstruir a ideia da pessoa, mas eu me seguro, pelo menos, não sei vocês, para não entrar em nenhuma discussão mais fervorosa e também com machismo. Às vezes as pessoas falam coisas muito machistas para mim e eu dou assim uma atravessada, mas eu tento não me segurar para entrar numa discussão que pode vir ser muito mais calorosa. Nesse aspecto eu dou um conselho para vocês só, não vota pro Brasil não, porque tá sinistro aqui, viu? Puta que pariu. Puta, eu tava aí 2 semanas atrás, tava difícil mesmo. Tá foda. Eu tava na mesma viagem ali da Escandinávia, outra que eu quase quis descer do carro. O cara falando de imigrantes chegando no país e tudo mais, na Dinamarca. Ele falou, cara, tá foda, os imigrantes chegando, puta, cara, eu acho que a gente tem que liberar a posse de arma mesmo, pra andar armado. Falei, cara, para com isso, tá ligado? Porra, eu quase falei, cara, eu vou pular desse carro aqui, cara, não dá, é pesado. A gente tenta evitar, mas você falou do machismo também, é uns comentários que a pessoa nem vê, não entende como sendo ruim, tá meio na cabeça dela e solta e, puta, é foda. E pegar carona no Brasil? Eu acho pegar carona no Brasil mais técnico. Tipo assim, dá pra pegar carona, mas eu não vejo qualquer bobão que sai pegando caronas. Se você for, vamos dizer assim, aqui em Goiânia a gente usa a expressão barriga verde. Se você for barriga verde, cara, se você for meio bobão, você vai dormir no postão, entendeu? Você não vai conseguir. Porque eu acho que aqui tem mais nuances, né? Por exemplo, pra pegar carona aqui no Brasil, eu gosto de usar o BlaBlaCar, porque já tem as rotas ali, que é um aplicativo bom. Já tem muita gente fazendo as rotas. Outra estratégia que eu gosto de usar é grupo de carona no Facebook, principalmente quando é alguma parte de estudante, por exemplo, Minas Gerais e Ouro Preto. Tem a Federal lá, tá pertinho. Então você entra no grupo lá no Facebook e sempre tem essas rotas, né? Quando eu viajei lá de Goiânia até o Uruguai, vamos dizer assim, eu usei muito o BlaBlaCar, usei muito esses grupos de carona. Mas o BlaBlaCar eu já não considero como carona. Então, isso que eu ia falar também. BlaBlaCar pra mim porque paga, é verdade, faz sentido. O BlaBlaCar... Eu já usei muito BlaBlaCar também, e grupos de carona no Facebook, mas eu nunca considerei como carona. Mas, por outro lado, a reação das pessoas, quando eu falava que eu utilizava esses serviços, era igual como se eu falasse que eu estava indo na beira da estrada. Todo mundo fala, não, mas você não tem medo, mas é muito perigoso, mas que isso, que aquilo, que aquilo. E talvez isso também tenha... Essas experiências tenham sido parte da minha construção de não ter medo de ir para a estrada, né? Não sei. Mas assim, pensando na prática do que é viajar de carona no Brasil. Eu já cheguei em postão, em Trevão, conversar com todos os caminhoneiros, cara. Homem sozinho aqui, velho, os caras não levam, cara. Mas é muito difícil, velho. Tô falando que é impossível, tô falando que demora muito. Você tem que ter mais paciência, entendeu? E às vezes você não tá com paciência. E o BlaBlaCar ele meio que resolve, porque você ainda paga. Você paga, mas você paga mais barato. Você paga, tipo, metade, às vezes 30% do preço do ônibus, negocia. Grupo de carona, o cara.
você vê que o cara tá faltando espaço, fala, cara, eu vou, mas eu só tenho 20. Topa? E topa, entendeu? Então, tem essas nuances. Já consegui pegar carona no Brasil em posto, mas, cara, eu particularmente acho que demora pra um cacete. E aqui no Brasil eu não fico pegando muita carona de dedão em rodovia, não. Porque demora muito. Não porque é impossível, porque demora muito. Cara, como eu disse, 2 semanas atrás no Brasil, eu fiz muito Curitiba-São Paulo de carona. Tem um motorista que me manda mensagem, eu fiz isso acho que em fevereiro, ele me manda mensagem todo dia, cara, a gente virou o melhor amigo, a pessoa, tipo, sozinhão, e funcionou bem. Mas a história que eu queria compartilhar mesmo é de uma polonesa que eu conheci quando eu tava na Tailândia, cara. Ela tava por lá também e ela já tava com a viagem marcada pro Brasil, a Agnieszka. E ela falou assim, cara, eu quero fazer carona no Brasil. Eu falei, pô, calma lá. Brasil, o buraco é um pouco mais embaixo. Até porque eu não tinha experiência de carona no Brasil, já tinha feito em vários lugares. Aí depois, assim, acabei fazendo até no Brasil. Mas ela ia chegar no Belém do Pará e ia descer até o Uruguai, para depois contornar e começar a subir norte de volta. Eu falei, puta, toma cuidado. E ela conversou com várias pessoas, tanto que no início ela ficou com medo e não foi fazendo carona. Então daí, tipo, ela saiu do Pará, contornou o Nordeste. Quando ela chegou em Salvador, ela falou assim, cara, essa viagem tá muito cara, velho. Tá muito cara, o ônibus não tá dando. E ela começou a fazer carona. Daí ela foi lá mais foi tipo pra Tocantins, e daí de lá ela fez tudo carona, sozinha, cara. Mina polonesa, ela falava italiano, e coincidiu que eu fui pra Curitiba quando ela tava em Campinas. Eu falei, pô, vem aqui pra casa, né, fechou. Fui buscar ela no posto de gasolina que o motorista de caminhão ia deixar. Ela sai do caminhão falando português fluente, cara. Eu falei, cara, essa lazarenta em 3 meses aprendeu português, né? Eu falei, cara, como é que é possível isso? Daí ela falou, cara, motorista de caminhão, cara, o caminhoneiro é muito paciente, cara. Eles têm aquela viagem longa e os caras me ensinaram. Aí, pô, cumprimentei ela, tava já indo embora, saindo do posto. O motorista me chama assim, cara, o caminhoneiro, e falou, cara, pega meu número aqui, eu sei que ela vai pra Porto Alegre depois, se der alguma merda nesse trecho de estrada, me liga. Porque essa mina é louca, velho. Ela vem da Europa, da Polônia, vem pra cá, pro Brasil e acha que vai reinar. Mas ela fez, é uma louca. Depois passou um tempo, ela foi pra Argentina, eu acho que quando ela tava na Bolívia, ela acabou raspando a cabeça, porque ela falou, cara, meu cabelo loiro atrai coisas meio negativas, cabelo raspado foi melhor, mas ela, cara, é guerreira essa mina. Quais são as desvantagens de cada gênero e as vantagens, tanto para mulher como para o homem? Cara, hoje em dia, os dois sexos podem ser coagidos. A mulher com a chance muito maior, mas a gente teve casos aí, por exemplo... De novo, eu vou voltar lá pro Eliezer do Vinho Fina, que já tentaram assediar ele também na carona, sendo um homem, outro homem, né? Que isso também pode rolar para ambas as partes. Que os dois estão correndo esse risco, a mulher corre mais o risco, até porque ainda tem aquela ideia errada que é sexo frágil, etc. Então as pessoas se sentem, vamos dizer assim, com mais poder para poder fazer uma coisa do tipo, então acho que é uma puta desvantagem. A Ana vai falar melhor sobre isso. Mas, cara, quando tem mulher é muito mais rápido, meu Deus do céu. Às vezes dá vontade de comprar boneca infláveis para ver se acelera o processo, cara. Cara, olha, essa eu nunca fiz, hein? Vou botar na minha lista aqui. Vou colocar em prática, vamos ver. Eu acho que a vantagem e a desvantagem é exatamente a mesma. Então, a vantagem da mulher é que as pessoas param mais por ela ser mulher, e a desvantagem do homem é que... Não. A desvantagem do homem é que as pessoas param mais, param menos por ele ser homem, e a vantagem da... Calma aí, eu vou pensar. Alguém responde aí, depois eu falo. Respira. Você falou que a vantagem e a desvantagem é a mesma, daí você falou assim, para a mulher parar mais, mas justamente, talvez por parar mais, pode ser que mais pessoas que queiram fazer alguma merda parem pra você. Exatamente. A desvantagem da mulher é que as pessoas param mais. E a desvantagem do homem é que as pessoas param menos. Só que as pessoas param mais para as mulheres porque elas têm uma segunda intenção. Então a vantagem do homem é que ninguém tá parando para eles por ter uma segunda intenção, entendeu? Então você não tá ali com a sua integridade física em jogo pegando carona. Mesmo que nunca tenha acontecido nada, como eu disse, nunca tive mas aí problemas nunca. A gente volta que a gente tem um acordo aqui que a melhor combinação
É um homem ou uma mulher, né? Eu não discordo, cara. E sempre tento, quando eu conheço alguma mulher que queira fazer carona, mas não tá confortável de fazer sozinho, falei, beleza, vamos junto aí, cara. Que vai ser mais fácil pra mim, vai ser mais divertido. A gente tem que falar, dependendo do país. Quando eu tava no Oriente Médio, a gente é casado, cara. E era legal, assim, com a Sarah, que era uma menina de Hong Kong. A gente falou assim, cara, a gente não vai combinar história nenhuma, a gente é casado. E às vezes o cara perguntava, como é que você conheceu? Tipo, ela de Hong Kong, você do Brasil. Eu olhava, Sarah, conta essa história aí, amor. Daí, tipo, ela tinha que improvisar alguma coisa, mas... Cara, eu acho que as pessoas associam a carona com medo justamente porque elas não sabem o que esperar. Normalmente quem fala que carona é perigoso e tudo mais, nunca fez, nunca vai fazer. Então elas têm medo do desconhecido. E acabam que algumas situações, às vezes de pessoa pegou carona ou estava viajando em países exóticos e acontece um caso, sei lá, alguém é morto, alguém é assaltado, assim, e uma notícia vai generalizar todo um movimento de carona. Eles não sabem quantas pessoas por trás estão pegando carona, tipo, ninguém sabe. Tem muita gente que pega carona que é meio abstraído de tudo, não usa rede social, não promove o que está fazendo. Então é uma experiência ruim que vai generalizar para tudo. Então eu sempre vi assim as pessoas falando assim, cara, não, você chegou, tipo, cheguei no Quirguistão. A galera fala assim, cara, aqui no Quirguistão não funciona carona, aqui é perigoso. Falei, cara, você já tentou? Falei, não, mas eu sei. Você sabe como? Não, inventa ali um negócio e tenta desmistificar. Cara, mas isso também é uma parada muito... Tipo assim, as pessoas... É porque a gente está num fluxo de informações tão grande que a galera não para pra questionar cada coisa. Vamos colocar aqui um motorista de aplicativo. Beleza. Você tá entrando num carro que você não conhece, muitas vezes 4, 5 horas da manhã, bêbado. O fato de trabalhar como um terceiro para um aplicativo não vai te dar tanta segurança assim não, meu irmão. Se a pessoa quiser fazer algo ruim, ela vai fazer algo ruim. Não importa se é taxista, se é motorista de Uber, se é carona, entendeu? Acho que o fato de ter essa circunstância não vai te proteger a tanto ponto, não. Acho que quando a pessoa é ruim, ela vai fazer a merda independente do canal que ela usa, entendeu? Então as pessoas pegam carona todo dia, se você olhar por esse ponto, nos aplicativos da vida, e ninguém questiona se é mais seguro ou não quanto a carona, entendeu? Eu consigo ver o rosto, a placa dele antes. Grande bosta, pelo amor de Deus. Isso não te dá... No Brasil, isso te dá segurança aonde, meu irmão? Isso não te dá segurança. Isso é muito cultural mesmo. Você vê isso quando você atravessa a fronteira e vai para o Uruguai. Quando você vê todo mundo indo de carona. Eu acho que isso já muda no sul do Brasil. Eu, quando viajei... Tipo assim, eu venho de Goiás, né? Eu acho que eu já viajei o Brasil de norte a sul, então dá para ter um pouco dessas nuances. Falar de carona no Pará, tirando alter do chão ali, eu tô falando de cidade grande, tipo Altamira, esse tipo de coisa, a galera fala que é loucura. Loucura, de vez em quando aparecem uns gringos lá, pá, mas a galera coloca esse terror que é uma loucura. Aqui em Goiás também é muito tabu, muito tabu. Viajar sozinho aqui já é tabu, imagina carona, né? Agora, quando você vai para o sul, já tem uma cultura de viajar muito maior. Por exemplo, quando você está viajando na América Latina, metade dos combeiros que você encontra é gaúcho, ou então é ali do Paraná. Então, a galera do sul já tem uma cultura de viajar mais, de estar mais aberto, então já muda um pouco. Eu lembro que eu peguei carona no Rio Grande do Sul, já foi bem mais tranquilo. E quando você entra no Uruguai, é outra vibe, cara. É tipo a mentalidade de viajar. Muda completamente o jogo, entendeu? Então acho que tem essa parte cultural que pesa muito também. Uma coisa que eu percebi, assim, também, em várias caronas que eu fiz, cara, quanto mais simples o carro, quanto mais simples a pessoa, maior a probabilidade dela parar pra você também. Esqueça, assim, uma Mercedes e não sei o quê, cara, eu não vou nem esticar meu dedo que não vai rolar, já rolou, assim. Tanto que eu peguei uma vez numa Autobahn, 260 km por hora num Audi, assim, pô. Mas normalmente, quanto mais simples, quanto menos a pessoa tem ali pra perder, acho que mais que ela vai querer te ajudar ali. Eu acho que a questão da carona também é a questão da imprevisibilidade, né? Que isso é uma coisa que, na verdade, me atrai para a carona, mas eu sei que para muita gente é assustador. É de você não ter o controle da situação. Porque você tá ali na estrada, eu preciso ir de A para B. Quanto tempo vai demorar? Não sei. Quantas caronas eu vou pegar? Não sei. Quem eu vou encontrar? Não sei.
É diferente de você ir, ok, tá bom, o ônibus vai sair às 7, vai demorar 6 horas, vai chegar na rodoviária X e eu vou chegar no meu destino. Então as pessoas, naturalmente, né, acho que em qualquer esfera da nossa vida, as pessoas têm muito medo do imprevisível, né? Acho que até um mecanismo de evolução mesmo, porque imagina 10 mil anos atrás, quando a gente estava lá nas savanas, se você ficava explorando muito, você podia dar de cara com algum animal que ia acabar te comendo e acabou ali. Então, você tá na sua zona de conforto, te dá exatamente conforto. Você fica confortável porque você sabe tudo que vai acontecer. E a carona é exatamente isso, né? Você sai da sua zona de conforto e você tá ali, aberto para o que vier. Pra galera que tá ouvindo a gente, que dica vocês dariam para perder o medo de pegar carona? Pra quem vai começar logo, quer se jogar na estrada, o que vocês diriam pra eles? Eu diria para começar aos poucos. Eu acho que esse jeito que eu falei antes, ou você começa com esse tal do BlaBlaCar, com os grupos de Facebook, ou você começa em trechos pequenos, entendeu? Tipo, não precisa ir da cidade A para a cidade B rodar 500 quilômetros. Faz que nem eu fazia eu falo isso muito, faz que nem eu fazia na América Central. Às vezes você vai pra praia com ônibus normal local e tenta voltar de carona. Então aborda as pessoas no estacionamento para você começar a gerar essa confiança, entendeu? E ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças e que, na verdade, a maioria das pessoas, elas são boas e elas estão ali prontas para te ajudar. Para ser uma experiência ainda mais, para te dar uma impressão melhor ainda, começa de casal. Chama uma amiga ali, qualquer coisa, tenta de casal, porque vocês vão ver que a receptividade é muito maior. À medida que você for pegando confiança, você vai dar seus rolês aí, fazer sozinho. Eu ia falar, começar sozinho, eu acho que não é uma boa. Eu não comecei sozinho. Eu acho que é legal, seria ideal se tivesse alguém que já tivesse uma experiência com carona para ir junto. Até uma vez me ofereci, cara, eu recebi tanto convite para viajar de carona, falei, cara, não consigo ir com todo mundo, cara. Mas eu acho que é bom ver, eu acho que também é um exercício muito de paciência, é um exercício de quanto você vai estar aberto para querer conversar com uma pessoa. Você não pode ficar pensando muito no teu destino, e isso foi uma coisa que acabou mudando, que para mim acho que eu me divirto muito mais na estrada do que quando eu chego. Então é saber lidar com a imprevisibilidade. Se você for uma pessoa muito ansiosa, talvez eu não recomendaria carona. Uma coisa que a pessoa tem que entender é que carona não é para todo mundo. Eu acho que não vale a pena forçar a situação. Até porque a maioria das pessoas, como é que elas vão viajar, né? Vamos colocar aqui que viaja de férias. Vamos tirar o que a gente vive aqui em pauta e vamos colocar o mais padrão da sociedade. Você tem férias, você tem 2 vezes por ano ou 1 vez por ano, você tem 15 ou 30 dias. Você vai organizar esses 15 dias em uma viagem. E muitas vezes você já meio que monta um roteiro, né? Você já tem um planejamento. E a carona, por exemplo, eu estava na Patagônia, se eu tinha uma reserva num hostel e eu não chegava, perdi a reserva, entendeu? Então, muitas vezes as pessoas estão nesse planejamento de 15 dias, teoricamente elas falam assim, não posso me dar o luxo da carona, porque eu posso perder a minha diária. E sim, isso é verdade, mas também tem as estratégias, né? Pô, tem uma coisa tão básica de pegar carona e que é chegar muito cedo, tipo, chegar às 7 da manhã, onde você já tem luminosidade, né? Onde você pega um fluxo maior e você tem mais tempo para você esperar, né? Então, pô, você quer chegar, ter certeza que você vai chegar naquela cidade? Acorda mais cedo, gente. Acabou. Acorda mais cedo, vai pra lá, tenha paciência que vai rolar. Agora não vai rolar, dependendo do lugar que você tá, da condição que você tá sozinho ou não, tão eficientemente quanto um ônibus, né? Porque às vezes a pessoa tem que fazer parada. Uma vez eu peguei carona na Costa Rica e era 50 quilômetros até a fronteira com a Nicarágua. Cinquentinha. Pô, cinquentinha vai ser rápido, né? Aí eu peguei carona numa caminhonete, só que o cara parou, 6 fazendas antes da gente chegar lá. Então eu demorei, 8 horas. E eu tava no time do cara, entendeu? Eu poderia descer e já não tinha ônibus, já tinha perdido. Eu poderia descer e tentar pegar outra? Poderia, mas você vai na onda da pessoa ali, a pessoa é legal, entendeu? Só que aí eu demorei 8 horas. Se eu tivesse planejado alguma coisa, poderia afetar o meu planejamento. Então, pra gente que viaja mais livre, a gente já meio que tem noção disso, a gente não reserva muita coisa, né? Chega lá, já reserva na hora. Mas a galera que viaja 15 dias tem que ter essa noção, né? Aí eu falo pra chegar muito cedo mesmo. Consome muito tempo.
que eu falo sempre, você tem que decidir, você tem tempo ou você tem dinheiro? Porque ou você gasta o dinheiro no busão ou você gasta o tempo na carona. Justo. Para vocês, quais são as maiores dificuldades da prática? É o tempo de espera? É ficar embaixo daquele sol escaldante? É o fator linguístico? É não saber onde é que vão deixar você na estrada? Cara, não saber onde vai deixar você na estrada, às vezes... Eu pra ser sincero, eu não me preocupo muito com isso, não. Mas uma vez, tava pegando uma carona da fronteira de Moçambique até Joanesburgo, né? Eu tinha acabado de voltar de Moçambique. Aí eu tava perto do Kruger ali na fronteira. Aí eu tava pegando, naquela época eu tava... Nossa, essa viagem foi perrengaço, né? Eu não tinha dinheiro pra porra nenhuma. Cheguei lá no postão, fiquei conversando com os caminhoneiros muito loucos, peguei um cara lá. Aí o cara... Ô, velho, vou te levar, beleza? Entra aí no caminhão. E aí a gente foi seguindo. Só que... Não, primeiro tem uma história curiosa dessa... Essa carona durou umas 9 horas, cara. Tipo assim, era um caminhão desses de 2 cargas, gigantesco, gigante, assim. Enorme, tem até uma foto lá, depois eu já até comentei essa história lá no vídeo de mochila. E, cara, conversa vai, conversa vem nessa carona. Depois de umas 4 horas conversando potoca, a gente meio que criou... A gente já tava meio que brother, assim, sabe? Aí o cara, eu acho que ele era da Tanzânia, se eu não me engano. Tanzânia, Zâmbia, eu não lembro direito. Aí ele falou assim, quantos anos você tem? Aí na época eu tinha 25, 26. Eu falei, acho que tenho 26 anos. Você é solteiro? Eu falei, sou solteiro, cara. Não, você tá muito velho, você tá muito velho pra ser solteiro. Como assim, tão muito velho? Eu falei, não, já tá na hora de você casar. Aí eu fiquei rindo, né? E, cara, de repente, ele começou a vender a filha dele pra mim. Meio que começou a falar da filha dele, falar da família. Eu falei, olha, eu tenho uma filha de 22 anos, etc, etc. E eu falei, esse cara tá zoando com a minha cara, né? Um fanfarrão, né? Tá enchendo o saco. Mostrando foto dela, etc, falando dela, que ela gostava de sair, os filmes que ela gostava de assistir. E, cara, esse cara ficou 2 horas e meia falando dessa minha, até que eu entendi que eu acho que ele tava falando a verdade. Ele queria que eu casasse com ela, ele queria meio que arrumar um casamento pra gente, você acredita? Eu falei pra ele, cara, você me pegou no posto de gasolina. Você quer que eu case com sua filha? Você tem um problema. Não, casa com minha filha, mas tem que pagar as 4 vacas. Na época que eu contei essa história, a galera ainda me zoou. Falou, o cara sabia que saiu de Goiânia, já pediu as vacas, né, mano? Fazendeiro. Visionário, né, cara? Cara, e essa viagem foi muito doida, cara. Porque esse cara ficou a viagem inteira insistindo, assim, que eu tinha que casar com a filha dele. E cara, depois que eu desci do caminho, eu falei, cara, até hoje eu não sei o quanto isso era verdade. Se eu falasse, beleza, eu quero casar com sua filha. Tá aqui, se eu pagar, eu casaria. Negócio muito louco, assim. Mas beleza. Quando a gente tava chegando em Joanesburgo, falou, cara, o meu caminhão, ele é de 2 cargas. Então, eu não posso entrar na cidade. Por lei, eu não tenho rodovia pra eu rodar. Então, eu vou ter que te largar aqui na beirada. Pode ser? Eu falei, cara, é o que tem, né? É nóis. Só que, tipo, já era umas 11 da noite, mais ou menos. E quando o cara me deixou, cara, ele me deixou numa quebrada lá, tipo um favelão sinistro, cara. Você já foi em Joburg, você sabe que os favelão... É em Joanesburgo que tá falando ainda. Cara, e tipo, era 11 horas da noite, um favelão. Cara, eu não sou tão cagão, eu me caguei todo. Porque, cara, num clima muito ruim. Sabe quando você desce de um veículo, o cara vai embora, você olha o lado, a atmosfera é pesada. Vocês sabem quando tem essa leitura que, tipo... essa porra vai dar merda. E eu perdido no meio daquele favelão, sem ter pra onde ir. Eu lembro assim, imagina, o Kainan tem essa noção do que é uma favela africana, né? A maioria das vezes elas não são tão verticais, horizontais, assim, as casinhas bem simplesinhas, assim, só com um negócio de ferro por cima, não é nem um telhado, e as ruas todas de terra. E eu andando 11 horas com aquele mochilão, minhas coisas. Cara, eu não achava ponto de ônibus, não achava ponto de táxi, não achava nada. Nada. Eu só sabia o nome de um hostel X, que era pra eu chegar, que tava muito longe de onde eu tava. Aí eu fiz o que o bom mochileiro sabe fazer, né? Abrir a boca. Eu saí, só que, tipo assim, na rua não tinha muita gente também. Tinha só uma galera que ficava olhando da janela, meio desconfiada, assim. Aí eu meio que levantava a mão pra acenar, pra ver como é que elas reagiam, meio que fechava a janela. Sabe?
clima muito ruim, assim. Você sabe quem é que tava com mais medo? Você delas ou elas de você? Não, tava, tipo assim, era uma situação atípica pra todo mundo ali, provavelmente. Tanto pra mim quanto pra eles, né? Tipo assim, pelo fato de ser muito tarde, você perde aquela noção de campo de visão, que você fica um pouco mais assustado, né? Então eu fui andando pela favela, até que eu achei, tipo, que seria uma mini, tipo um quiosquinho, como se fosse uma farmácia. E eu conversei, contei minha história, etc. Aí essa pessoa chamou outra pessoa, aí eu conversei com essa outra pessoa chamou outra pessoa, até que essa outra pessoa tinha um amigo que tinha um carro, e se eu pagasse, sei lá, tipo, 50 rendes pra ele, eu me levava até a cidade. E eu falei, cara, não tem ponto de ônibus aqui, etc, etc. Eu falei, cara, essa hora não tem nada aqui, não tem nada. E realmente eu olhava, assim, o celular tava sem bateria, eu olhava, não tinha nem perspectiva de nada, e eu paguei os 50 rendes e fui com o cara. Eu tava, tipo, uns 30 minutos da cidade. Então, teve esse desconforto enorme aí por estar chegando. Eu acho que tem uma outra nuance de carona que acho que é bom a gente falar. Eu, particularmente, eu não gosto de pegar carona de cidade grande para outra cidade grande. Centros urbanos, em geral, demora muito mais. Uhum. Você vai ter que passar nos bimboca, você fica mais exposto e a galera tem mais medo, né? Se você o cara no meio de São Paulo tem muito mais medo de ser roubado do que um cara que tá ali numa cidadezinha menor, entendeu? Então, um cara que tá na cidade menor vai te dar uma carona muito mais fácil. Esse fluxo de você pegar uma carona de um lugar para outro funciona muito melhor quando você tá indo em cidades pequenas, né? Então, pode ser até cidade turística também e tal. Grandes centros urbanos têm essa dificuldade de confiança, de estar mais predisposto à violência, esse tipo de coisa. Tem muitas vias, imagine você pegando carona dentro de um centro urbano, é impossível, cara. Você vai estar lá na Sé pedindo carona, não vai dar certo. Para onde você quer ir, velho? Então, normalmente você tem que ver como você vai sair, como você vai se locomover, e daí como a carona já é um meio que vai ser gratuito, não faz sentido para mim pegar um táxi para ir para o outro lado da cidade. Então daí tem que ver qual que vai ser o ônibus, qual que vai ser a conexão, como é que eu vou fazer. E normalmente se demora muito mais tempo para sair, digamos, de São Paulo para ir para fora. Eu tenho lá um ponto que tem um pedágio para Regis Bittencourt, que é uma beleza de carona. É muito fácil, você fica lá, a galera vai parar. Só que até você chegar lá vai demorar umas 2 horas e pouco. Então, para mim, a grande dificuldade é o centro urbano mesmo, as cidades maiores. E para chegar neles é muito fácil também. Quando você chegar em São Paulo, vai ter muita gente indo para lá. Mas para sair é uma desgraça. Foi o que me matou agora em Londres, porque eu cheguei aqui achando que eu ia sair para rodar o país inteiro, né? Só que aí eu cheguei aqui em Londres, as pessoas que eu conversei, que pegavam carona em outros lugares, eu falaram, Londres, não vai rolar, não adianta. Para você pegar uma carona perto de Londres, tem que pegar o trem que vai lá pro final da linha de não sei o que tem, e só nisso já vai, tipo, 10, 15 libras, e eu já tô, tipo, caralho. Uhum. E fora o tempo e tudo mais, porque aqui, realmente, na cidade, ninguém vai parar. As pessoas são desconfiadas, as pessoas estão na vida delas, né, indo de A para B, trabalho, escola, buscar os filhos, coisa e tal, e ninguém para. A questão do clima, vocês averiguam se vai chover, se vai estar um dia de calor? Vocês fazem isso ou não? Cara, eu faço, mas se eu precisar sair no outro dia, não adianta como é que vai estar o tempo, vai ter que ser assim. Já peguei carona debaixo de chuva, debaixo de neve, debaixo de sol, e daí meu apelido Tomate vem por causa disso, né? Porque eu fico vermelho em qualquer situação. Então eu lembro que eu tava em Mianmar, debaixo de um sol de 40 graus, assim, passam umas meninas, assim, lindas, com os vestidos coloridos e tudo. Elas olham pra mim, elas ficam com pena e elas me dão uma sombrinha colorida pra eu ficar segurando, assim, pra continuar a carona. Eu achei muito legal. Mas se você tiver tempo, puder adiar a sua saída, por causa do clima, vale a pena. Mas se não, vai assim mesmo. Eu acho que daí o pessoal até fica mais acolhedor quando vê você como um guarda-chuva no meio da chuva ali pra carona. Acho o seguinte, cara, eu poderia muito bem falar pra você, não, é isso aí, olha a previsão do tempo, se prepara, mas essa é uma puta hipocrisia, porque eu nunca olhei, cara, tipo, amanhã eu tenho que ir embora e é isso aí, entendeu? Com certeza. Eu olho assim, se tiver muita chuva, tipo, teve uma vez que eu tava no Irã, ia pra cruzar pro Iraque, e tava, tipo, praticamente o país estava em estado amarelo, né, de calamidade pública por conta das chuvas. E aí eu fiquei, tipo, mesmo se eu fosse de ônibus, não ia adiantar nada, porque não tava rodando, o país estava fechado, praticamente.
E aí eu fiquei lá uns 2, 3 dias esperando acalmar, né, o temporal para poder ir para a estrada. Vocês já estiveram em situações onde cogitaram estar em risco? Eu já, cara. Tava pegando uma carona. Não era uma carona longa, acho que era uns... É de Montanhita até Porto Lopes, ali no Equador, na costa. Isso deve ser uns 110, 115 quilômetros. Aí parou um caminhoneiro, cara. O cara tava nitidamente cheirado ou com um rebite muito forte, tá ligado? Porque o cara era muito louco, velho. Ele batia, tipo, ele dirigia, dava tapa no volante, ficava meio que pulando, assim, na cadeira. Aí você olhava o caminhão do cara todo esquisito, assim, saca? Umas fotos de mulher de biquíni, tocando uma música... É como se fosse um baianato esquisito também. Não dava pra entender direito nem que estilo de música era aquele. E o cara completamente agitado, tá ligado? Ele gritava, falava alto, ficava olhando, o olhão regalado, assim. Ele falou, pronto, velho, esse cara vai enfiar esse caminhão aqui e eu vou me fuder no 12. Eu fiquei, assim, muito incomodado com o cara, mas era muito perto, né? Aí eu falei, cara, 100 quilômetros, não é possível, né? Aí eu fui com o cu trancado mesmo, cara, mas eu me senti... Quando eu desci da carona, eu que nem sou religioso... Parei ali, fiz um Pai Nosso, entendeu? Falei, graças a Deus que isso passou. Então, eu nunca senti no momento que eu estava passando por alguma situação ruim. Eu fiquei sabendo no dia seguinte que poderia ter sido uma coisa meio trágica. Eu tinha saído do norte do Iraque, do Kurdistão também, entrando na Turquia. E eu ia dormir aquela noite nas redondezas porque eu ia pegar um voo, tipo, minha viagem de carona estava acabando. Então eu queria só um lugar para botar minha barraca, e isso também me lembra o ponto, assim, de, tipo, não saber onde que vão te deixar. Eu sempre carrego uma barraca porque para mim é minha casa, eu boto onde der, meio escondido do povo, e dá boa. A minha carona foi me deixar num posto de gasolina, que eu falei, cara, tá tranquilo ali, eu boto minha barraca, durmo, amanhã seguinte eu sigo. E o pessoal que trabalhava no posto eram todos sírios, só que eles não falavam inglês. Eu só meio apontando, barraca, sinal de dormir e tudo mais. O cara fez pra eu esperar, ligou pra um amigo dele que falava inglês. Comecei a trocar ideia com o cara. O cara, pô, o que você quer? Eu falei, cara, só quero dormir, amanhã eu sigo. Ele falou, quer vir aqui pra casa? Eu falei, pô, fechou então. Era um prédinho perto do posto, fui lá. Acho que eram umas 7, 8 pessoas, todo mundo fumando xixa, ali narguile. Tipo, a galera bem de boa, vimos filme, jogamos umas cartas. E no dia seguinte, esse cara que falava inglês foi me deixar no ponto de ônibus pra eu seguir. Aí no caminho ele foi contando, falou, pô, cara, tinha um dos caras lá que é amigo do meu primo que tava junto, ele até falou, eu lembro, nunca vou esquecer a cara dele. Ele falou que quando você chegou, ele sugeriu fazer uma brincadeira. Como seria a tal da brincadeira? Eles pegariam, me amarrariam numa cadeira, botariam um pano na minha cabeça e falariam alguma coisa de árabe pra ver minha reação. Nossa. Ótima brincadeira, por que não? Eu fiquei assim, que pariu. caralho, velho. Eu falei, como assim brincadeira, cara? Eu não consigo imaginar como é que eu ia reagir. Coisa boa não ia ser. Mas, Eu acho tipo, que dali você nunca mais pegaria carona. cara, brincadeira ia traumatizar pro resto da vida, tá ligado? Daí que o cara falou assim, cara, na hora que ele falou isso, eu e o meu primo falando, não, cara, não podemos fazer isso, nossa imagem fora, já é horrível, cara, a gente não pode ferrar isso mais ainda, cara. Aí eu falei, cara, ainda bem, cara, que você me salvou, né, cara, mas seria tenso isso, cara. Até arrepiou os pelos aqui, cara. Imaginar essa Exato, brincadeira. né? Cara, essa história eu nunca contei pra ninguém, eu falei que eu ia escrever a primeira mão aí pro podcast. Aí sim, primeira mão aí, valeu. Vou fazer um gancho com o que você comentou, que é sobre a questão linguística. Como é que vocês contornam a situação quando não existe o inglês ou uma língua em comum? É o Google Tradutor? É linguagem corporal? É mímica? É tudo. Tudo junto. Tudo junto, misturado, ainda escreve umas coisas num papel, se tiver. Sempre na primeira pessoa que me recebe no país, eu
nessa última viagem grande que eu fiz, eu pedi para ela escrever assim: oi, eu sou o Guilherme, eu sou do Brasil, eu estou viajando de tal ponto até o ponto, você pode me ajudar? Viagem de carona é isso, explicando assim o que é a carona, porque tem gente que não entende. Então eu tenho esse papel que eu quero até botar num quadro, assim, eu tenho ele em russo, eu tenho ele em farsi, eu tenho ele em turco, e daí tipo eu mostrava pra pessoa, ela olhava, ela só fazia um sinal assim, vamos juntos? Daí eu falava, beleza, entendeu. Isso aí abriu várias portas de carros e ônibus e tudo mais. Então é uma puta dica. Sempre tem um papel explicando o que você tá fazendo, caso a pessoa não saiba. Isso é legal. Esse do papel eu nunca coloquei explicando o que eu tava fazendo, mas explicando pra onde eu tava indo eu já usei bastante. De pedir pra alguém local escrever. Eu tô indo pro lugar tal, quero chegar mais ou menos na área tal, para as pessoas entenderem. Mas fora isso, hoje em dia, acho que o Google Tradutor funciona muito bem, né? Já teve vezes que eu falei, tipo, tive que falar pro motorista, pelo amor de Deus, a gente vai conversar depois. Presta atenção no que você tá dirigindo. Porque o cara tava, tipo, ali a fundo no Google Tradutor, querendo, tipo, me perguntar sobre as estrelas e tudo mais. E, tipo, o ônibus... Era uma carona que eu peguei num ônibus vazio. O cara tava indo buscar uma excursão no aeroporto e ele parou pra me levar. Uma das melhores caronas, inclusive, porque tinha até tomada para carregar o celular, ar-condicionado, ele me deu água. Foi bem top. Ele tava ali dirigindo o busão, aquele busão enorme, né? Aqueles grandão de 50 lugares. Olha, a Ana gourmetizando a carona, hein? Então. Era uma nova categoria. E esse cara ainda, ele queria porque queria. Eu tava com uma amiga na época, e ele queria porque queria que a gente fizesse. Ele ia fazer. Eu tava indo da Sérvia para Kosovo. E ele estava indo buscar o pessoal na Macedônia e ia fazer um tour de 2 semanas ali por Montenegro, sei lá para onde mais que ele ia, Bósnia, acho que ele ia para Sérvia também, sei lá. E ele queria porque queria que a gente fosse junto com ele, acompanhar ele pelas 2 semanas, junto com o grupo e junto com ele. Ai, meu Deus. Resumir minha última viagem, eu estava já meio inquieto aqui em Berlim. Um belo dia eu falei, cara, eu vou fazer uma viagem longa, vou ficar uns 6 meses viajando de carona. E vai ser só carona, cara. O objetivo é mostrar que existe bondade no mundo e que se é possível viajar barato. Eu botei lá um orçamento de $5 por dia, abri o mapa e falei, cara, pra onde que eu vou? Eu abri Berlim, olhei assim, por terra, sem pegar barco, não sei o que, aonde que eu consigo ir o mais longe. Eu olhei a China, eu falei, Beijing ali, Pequim, daí eu falei, cara, Berlim, Pequim, olha que coisa linda, até rima, né, cara? E daí eu falei, vou partir pra essa carona. E daí foi essa viagem que eu fiz do ano passado, que acabou não dando certo, porque eu não apliquei pro visto chinês a tempo. Isso aí é uma coisa boa que as pessoas têm que ver todas, tipo, o que você precisa aplicar. Eu acho que na África é mais importante ainda. Mas aí a história, o personagem, porque nessa viagem eu peguei 168 caronas, eu documentei todas. Eu tenho foto com 168 caronas. Eu tenho foto com todos os motoristas. Eu tenho, tipo, os nomes deles e, cara, foram 19 mil quilômetros. Um personagem que eu vou falar, um deles, pelo menos, foi um cara do Tajiquistão. A gente atravessou o deserto do Cazaquistão pro Uzbequistão juntos. Cara, ele falava Tajik, eu sabia me apresentar em russo. Então foram 3 dias juntos no caminhão, cara, só comunicando com o Google Translator. Eu dormia, ele também me filmou dormindo, de repente ele botava uma música alta e a gente tava dançando porque tava passando do lado do camelo. Cara, foi uma coisa impressionante, cara. 3 dias no meio do deserto com esse cara do Tajiquistão, cara. Foi muito massa. Que sensacional. A gente tem que valorizar o ponto alto da carona também, que é uma imersão cultural mais específica. Porque, por exemplo, mesmo que você conheça um local numa cidade, às vezes ele não vai estar na situação de trocar uma ideia sobre cultura durante 4, 5 horas com você. Isso acontece na carona. Então, eu lembro quando eu estava na Argentina, né, e eu peguei uma carona também na Patagônia. E eu já tinha conversado com muitos argentinos, eu já fui para Argentina 5, 6 vezes, né? É um país que eu vou com uma frequência grande. E, cara, ninguém nunca tinha me falado de El Bolson. E nessa carona, conversando com esse cara, ele falou assim, cara, pelo seu estilo, pelo que a gente conversou aqui, eu vou te dar um conselho na sua vida. Não procure nada, não pesquise nada, vá para El Bolson.
E eu fiquei com essas palavras na minha mente. Falei, cara, eu vou fazer isso, não vou fazer nada. Vou para El Bolson. E, cara, foi uma das cidades que eu mais gostei na Patagônia. E eu só descobri... Olha, a gente tá no meio de rede social, eu produzo conteúdo, eu conheço uma caralhada de viajantes, tá todo mundo trocando informação, todo mundo postando coisa, todo mundo lendo, escrevendo tudo. E eu nunca tinha ouvido falar de El Bolson. E quando eu cheguei naquele lugar, olhei aquela montanha, aqueles rios azuis, estilo Banff National Park, no Canadá, eu falei... Puta que pariu, por que ninguém nunca me falou desse lugar? O que acontece que as pessoas não divulgam esse lugar? E foi graças a uma carona, graças a um tempo que eu tive para poder trocar ideia com o cara. O cara sentiu que eu gostaria daquele lugar e fez a leitura, entendeu? Isso são algumas experiências que só a carona vai te dar. Acho que uma coisa também que a gente aprende muito, mas a gente acaba ensinando muito também. Porque tem muita gente que chega já com o estereótipo pronto, Brasil, futebol, carnaval, não sei o que. Ele fala, não, calma, não é bem assim, cara. Muita gente fala assim, cara, várias coisas que eu nunca esperaria do país. Então é uma troca que a gente aprende, mas vai ensinar muita coisa legal também. Uma última história só, que eu lembrei do Richard, do último episódio, cara, eu acho que vale a pena mencionar. Eu tava na Lituânia, eu tava chegando em Vilnius, na capital. Cara, faltava acho que uns 10 quilômetros, cara, e começou a dar uma pontada no estômago, cara, sinistro. Eu falei, cara, eu preciso cagar, cara. Cara, eu falei, não, é 10 quilômetros, cara, eu consigo, cara, eu vou respirar fundo, vai dar boa, cara. Cara, passou mais uns 5 minutos, eu avisei o motorista, cara, se vê algum posto de gasolina, por favor, para, cara. Eu tava suando já, suando frio, assim. Deu 3 quilômetros, eu falei, cara, por favor, encosta, me deixa na beira da estrada, no mato, e por favor, segue, cara, vai embora, cara, não precisa me esperar, vai não, dar cara. ruim aqui. Vai dar ruim, cara, eu não quero que você espere. Ele não entendeu nada, cara, mas deixou e foi embora, cara. Cara, eu só saí correndo pro mato, fiz o que deu, cara, e depois falei, cara, eu não vou nem tentar mais carona, 3 quilômetros, eu vou a pé, aliviado, cara, redenção, cheguei a Vilnius. Então, acho que também uma coisa que a gente precisa com certeza destacar na carona é realmente da bondade das pessoas, né? Que param e, pelo menos eu, sem todas as caronas que eu peguei, as pessoas tentaram, já me ajudaram parando, mas elas foram além, né? De tanto te dar conselho, de te falar o que fazer, o que não fazer. E muitas vezes as pessoas paravam me levavam para comer, tipo, você já comeu hoje? Daí eu falava, não, eu comi isso, comi aquilo. E as pessoas faziam questão de parar em algum restaurante local e me levar para experimentar o prato típico do país. E pagar para você ainda, né? E pagar e não deixar, é aquela coisa, as pessoas não aceitam, não. Já aconteceu também de eu pegar carona e as pessoas quererem me dar dinheiro. Também. De eu falar, não, eu tô pegando carona e tal, e as pessoas falam, não, vai de ônibus. Aí eu falava, não, de ônibus eu não vou porque não tem dinheiro. E as pessoas queriam pagar o ônibus para mim. E são situações que muitas vezes, às vezes eu já consegui sair, tipo, você deixa o dinheiro no carro, alguma coisa assim. Mas geralmente você é obrigado a ficar com aquele dinheiro, né? Não tem muito jeito, não. Então, das pessoas quererem te ajudar mesmo. Mais pessoas de bondade nesse mundo do que sem bondade. Exatamente. Com certeza. A grande maioria é boa. Uma coisa muito importante para falar, que a gente não falou e eu pessoalmente nunca experienciei, mas que dá para pegar carona também no mar, né? Serve ferry? A Babi fez esse, o tipo um Workaway ou Worldpackers dos mares. O site chama Find My Crew. Find the Crew, Find My Crew, yes. Mas dentro Find My Crew, ele é de carona. Nesse caso, é o seguinte, no Find My Crew tem vários veleiros, pessoas que estão fazendo travessias, e você pode pedir asilo ali, pedir carona, e é normal, é como se fosse um couchsurf. Tipo assim, não é, você vai ter que trabalhar 10 horas, etc. O que as pessoas pedem é para você ajudar na navegação, seja limpando o barco, ou seja, se você tiver experiência para navegar, ajudando a navegação, às vezes na cozinha, esse tipo de coisa. Eu conheci uma galera que fez, eu tentei fazer para chegar na Jamaica, quando eu estava no Panamá, mas eu não consegui minha vaga, porque eu não tinha experiência. Tem uma galera que mente essas experiências, né? Teve um amigo croata meu que ele fez da Austrália pro Quênia e ele disse que tinha outra experiência, chegou lá, não tinha, mas o cara o dono do veleiro aceitou. Ficou com dó. Ficou com dó.
Momento jabá, galera. Momento que o pessoal adora, momento de vender o seu produto. Então, manda aí o jabazinho de vocês. Pode começar pela Ana. De novo, eu sou a Ana, eu sou do interior de São Paulo, eu já viajo aí por períodos diferentes de tempo, há 7 anos. Recentemente fiz essa viagem aí que eu comecei há 11 meses atrás, passei por todo o Oriente Médio. Acho que isso atualmente é o que mais chama a atenção das pessoas, né? Quando eu falo que eu sou uma mulher que viajou sozinha pelo temido Oriente Médio, e passei por Irã, Iraque, Síria, Palestina, Israel, Líbano, todos esses países que a maioria das pessoas nunca imaginariam ir, e tive uma experiência maravilhosa, seja pegando carona, ou seja ficando com as pessoas em couchsurfing, ou em qualquer esfera, não tem absolutamente nada de ruim para falar sobre o Oriente Médio. E eu coloquei tudo no meu Instagram é Pela Galáxia, e eu tento no meu Instagram ter uma pegada mais histórica, né? Não é aquela coisa tanto de, olha eu aqui no castelo, tal, olha meu café da manhã, que delícia, mas realmente de contar a história de cada país e de mostrar também a cultura, né? De mostrar os detalhes da cultura de cada país. Vai que é tua, Guilherme. Então, eu sou o Guilherme, também conhecido como Tomate. Estou na alcunha Instagram, @Campo de Gelo. Tem o meu blog também, o campodegelo.com. Profissão ser humano, tentando mostrar que barreiras podem ser derrubadas um pouco, que a gente é mais unido, não importa a nacionalidade. Eu tento mostrar uma realidade mais empática, mostrando que as pessoas são boas mesmo com tanta merda metralhada todo dia na TV, no noticiário. Eu acho que a gente tem que consumir mais coisas construtivas pra gente e não tanta desgraça. Então esse é meu intuito. @Campo de Gelo, segue nós aí. Então, galera, eu sou velho de guerra aqui, né, da estrada. Vocês podem seguir lá o @Vida de Mochila no Instagram, que é onde eu faço um relato aí sobre as minhas experiências pela América Latina, né? Acho que eu tô tentando... Eu concentro as minhas viagens mais na América Latina, porque eu tô tentando me especializar, buscar novos lugares. Eu acho que o continente é muito grande e eu preciso de pelo menos uns 7 anos aí para explorar isso tudo. E também tem a nossa websérie querida lá no youtube.com/Vida de Mochila, onde já tem 69 episódios, todos da América Latina, com mais 31, eu acho, aí estão na fila de edição. E agora também com a websérie Origens, que é uma viagem aí pelo Brasil, rasgando aí de Goiânia até o Pará, passando por Chapada dos Guimarães, Chapada das Mesas, Chapada dos Veadeiros, Jalapão. Então tem muito do Brasil ali, das belezas naturais. Então acompanha nós, segue nós. Bem, vocês já estão cansados de ouvir a minha voz e a do Richard, mas de novo segue eu, Kainan.ito. Ao contrário do Richard, estou me especializando na África, logo atravessando o outro lado desse continente. Tem o site lá www.norteanosul.com, onde escrevo minhas crônicas das minhas vivências. E é isso. Acho que fechou, gente. E eu quero lançar um desafio, hein? Eu quero lançar o desafio para nós 4 pegar uma carona junto em algum momento. Não sei aonde será. Não sei aonde, o difícil é aonde. Na África, pode ser em Goiás, pode ser em qualquer lugar do mundo. Aí um dia a gente vai tentar realizar isso. A gente pega no Acre. Eu acho que se fizer assim, ó, se você pegar onde cada um a gente tá agora, os 4 pontos assim, e emergir no ponto mais perto de todos nós, deve estar ali no meio do Oceano Atlântico, ali nas Malvinas, talvez. Nas Malvinas. Acho que é ali onde o Kainan vai agora, no chifre da África. Não, o chifre da África é na Etiópia. Desculpa. Na voltinha ali, como é que chama? Tem um nome ali, aquela região. Eu não conheço. Do Senegal, da Costa do Marfim. Então, essa parte eu não conheço ainda. Eu não sei como é que eles nomeiam as coisas. Eles nomeiam, enfim. Por ali, vamos por ali. Acho que é meio que o meio de todo mundo. Que não seja no mar. Agora acho que a versão que vai ganhar é da boneca inflável. Pode ficar tranquilo, eu vou testar essa teoria aí. Acho que a boneca inflável pode ser a campeã aí.